Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um GoCast. Estamos muito felizes em poder entrar na sua casa e você poder abrir a porta para a gente, né? Para nós entrarmos aí para falar um pouco, né, dessa pessoa que hoje nós estamos convidando para falar um pouco sobre a sua história. Mateus, missionário, seja bem-vindo. Obrigado, tudo bom, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia, horário que você estiver vendo. Isso mesmo. É isso aí. É um prazer estar aqui hoje. Opa. Obrigado, primeiramente, Mateus, por ter aceito esse nosso convite. Nós ficamos honrados aqui da God On, primeiramente, né, de você que tem viajado por tantos lugares, você vai contar isso um pouquinho para a gente, mas nós ficamos honrados de receber você aqui no nosso GoCast. Obrigado. Não, obrigado de verdade, eu fiquei muito honrado quando você mandou a mensagem, Uhum. porque eu não esperava, é a primeira vez, então eu tô Sim. um pouco nervoso também, mas eu creio que Deus já preparou esse tempo para nós. Amém, amém. E o objetivo, né, gente, você que está nos ouvindo aqui, o objetivo do GoCast é trazer pessoas da nossa região, da nossa cidade, pessoas que estão desenvolvendo um trabalho, sabe, Mateus? E eu dou parabéns para você, porque você é uma pessoa que Deus chamou nesse tempo, né, e tem feito a diferença na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas nos lugares que você tem passado, e logo você vai contar um pouquinho pra gente. Mateus, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, como que a gente encontra suas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook? Bom, no Facebook tá Mateus Albuquerque, Certo. no Instagram tá @Mateus com a TH _Chose, Meu pai do céu, soletra pra gente aí, André, pelo amor de Deus. Mateus, né, com TH _Chose, SCHOLZE. Gravou? E no TikTok é @MateChouse. Mate com 2T. Tem muito costume de gravar TikTok, Instagram? O Instagram eu sou mais ativo no Instagram. Certo. TikTok eu tenho... O teu público hoje fica mais aonde? Né? A concentração de público fica mais aonde hoje? Muito mais no Instagram. É, Eu tenho muito mais alcance no Instagram. certo. No Facebook eu acabo... Tudo que eu posto no Instagram vai automático pro sim, Facebook, sim. né? Então... O eu tenho Instagram hoje acaba entregando mais, né? muito mais. É interessante. Mateus, idade, estado civil, como que tá aí o coração? Tenho 25 anos. Meu pai. Sou velho já. Não, cara de novo, gente. Né? Eu não dou 25 nem a pau pro Mateus. Meu aqui. sonho é ser mais novo. Saudades de quando eu tinha meus 18 eu precisava pagar a conta. Mas agora eu tô com 25 anos. 25. Sou noivo. Vou me Legal. casar esse ano. Como que é o nome da varoa? Jennifer Jennifer. Maielli. Jennifer Maielli. Minha princesa. Beijo, amor. Te amo. Olha só, a prova de amor de coração para coração, André. Vai ter que se declarar aqui, não. Quem vem no GoCast tem que se declarar pra amada. Ei, Deus. Agora é o momento. É aquele... Ih, tremendo, mas vamos lá. É, amor, sabe que eu te amo. É, isso aí. Na verdade, eu vejo muito Deus nisso. Uhum. E você sabe disso, Jennifer. Porque a gente namora muito mais à distância do que presencial. E Deus tem sido a nossa base. Certo. Então eu te amo, minha princesa. Olha, Você é o amor da minha vida. E olha que lindo. eu já viajei tantos lugares, mas Deus realmente reservou você pra mim e eu pra você. E nós vamos viver a eternidade juntos. Meu E pai é isso aí. amado. Se ela não chorou agora, gente... Tem que chorar. O pessoal que tá no bastidor aqui... Escorreu uma lágrima, gente. Eu fiquei até emocionado aqui agora. Meu pai. Tem que chorar. Não aceito menos que isso. É, exatamente. Mateus, nasceu em Paranaguá mesmo? Nasci em Paranaguá. É Bagrinho? Bagrinho. Bagro puro. Mora em qual bairro na cidade? Na verdade, eu não moro nem na nossa cidade. Eu moro em Pontal do Paraná, na praia, litoral. Tá morando na praia hoje? Faz 12 anos. 12 anos. 12 anos. Mas eu vivo mais aqui do que lá, né? Sua A família igreja mora lá? daqui... Se congrega onde? Eu congrego na Assembleia de Deus da Sede. Ah, Central. legal. Então, tipo, a minha igreja é aqui, amigos é aqui, só mora eu, meu pai, minha mãe e minha avó lá. Meu- O resto é tudo pra cá. E como que é a logística? Porque pô, morar na praia para vir para a nossa igreja sede, para quem não conhece, quem está nos ouvindo, a igreja sede fica ali na BR, Fica né? na BR. Fica No na BR, Eldorado. aquela igreja gigantesca, né? Que nós temos aqui em Paranaguá, o templo central da Assembleia de Deus. Pastor Reginaldo, se estiver nos ouvindo, um grande abraço, né? Um servo do Senhor, um homem de Deus, né? E tem aí sido referência nesse tempo, né? Para essa geração. Né? Então se congrega na sede. Congrego na sede. É uma logística muito grande. Ou eu venho de ônibus,
E a São Graciosa é carteirinha VIP. E tem um lugarzinho reservado. Certinho com o meu nome. Ou eu venho São Graciosa, ou venho de moto ou carro. Uhum. Na verdade, eu uso mais carro e moto quando... Sim. Mas é mais ônibus, assim. A sua noiva acompanha você na sede. Não, ela é da 7ª IEQ do Cambará, da Colônia. Porque Quadrangular. Quadrangular. Ou o povo da Quadrangular também. Não vão perder a oportunidade, né? O povo da Quadrangular que está nos ouvindo aqui, um grande abraço para vocês também. Eu não sei quem que é o pastor presidente regional, você sabe, Matheus? É o Gentil, né? Eu acho que é o pastor Gentil se não me engano, é da primeira ou da 10ª. Eu não vou falar para não errar, né? Eu não vou falar para não errar. Perdão se eu errei aí. É... Abraço para vocês, amigos da Quadrangular. Eu tenho vários amigos da Quadrangular, né? Então deixo meu abraço aqui para esses queridos aí que logo também estarão conosco aqui participando do Golcast. Matheus, me conta um pouco sobre a sua infância, como que foi sua infância. Você falou aqui pra gente que você nasceu aqui em Paranaguá mesmo, né? Me fala aí, estudou aonde? Bom, eu sempre morei aqui no Vila dos Comerciários, Conjunto Nilson Neves, perto do Corpo de Bombeiro. Sim. Congreguei no posto fiscal durante um bom tempo da minha vida. E estudei no Arthur, estudei no Ednei, estudei no Kaique, estudei no Instituto. E Matheus tem aquele cara de menino que era espoleta, né? Quebrei 4 vezes meu braço. 4 vezes o braço, meu pai amado. Como que você era mais ou menos assim? Brincalhão, mais quietinho? Você nessa época já era cristão? Eu nasci no lar cristão. Na verdade, meus pais foram pra Jesus quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Uhum. Então eu nasci no lar cristão, mas eu era espoleta. Difícil. E eu era. Misericórdia. Eu era muito de ficar em casa. Uhum. Eu não era de sair. Meus pais... Certo. É aquele famoso menino de prédio, que Uhum. não sai. Eu era assim. Só que quando eu ia pra escola, eu ia pra igreja, daí o que eu não podia fazer na rua, eu fazia na igreja. Daí eu aprontava. E a minha maior dificuldade na escola é porque eu fazia as coisas, Uhum. mas eu conversava muito. Eu sou muito tagarela. Eu também. Então, Conversava muito. meus pais já foram chamados na escola porque eu conversava. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca? A honra, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Com certeza. No último podcast eu falei pra Johnny, o Diego falou, a gente tem o cristão tem um princípio de honrar o pai e a mãe, né? O meu princípio de honrar o pai e a mãe era uma vara de 1 metro e uma... Que ficava em cima da geladeira. Exatamente. Esse era honrar o pai e a mãe, né? Era o medo, muitas vezes, de fazer, né? Alguma coisa que os nossos pais viessem a corrigir a gente. Só o olhar da mãe matava. Exatamente. Ei. Minha mãe, hoje, né? Minha mãe é falecida, né? Mas quando ela era presente conosco, eu digo que muitas vezes eu fui corrigido, né, por muitas vezes atitudes erradas minhas, né? E ela me corrigia mesmo e eu não morri, né? E as marcas, vivos. né? E as marcas que ficaram, né, me fizeram o homem que eu sou hoje, Sim. né? E quem hoje me acompanha, né, que tá aqui no meu bastidor, que não tá aparecendo e nunca aparece, é minha esposa. Né? Minha esposa Karine tá ali, né, no cantinho, ali sentado, nos escutando. Mas ela sabe o homem, né, que eu sou, né, o homem que Deus me formou, né, e isso tá muito ligado à nossa família, Sim. né? Tá muito ligado à nossa família. Tudo que acontece na nossa infância, ela remete ao nosso futuro. Sim. Daí vai de nós, seja as coisas positivas ou Sim. negativas, se nós vamos mudar ou vamos permanecer das Sim. mesmas coisas. Você sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa assim na tua infância? Alguma coisa que te traumatizou de certa forma, assim, que meio que te travou em alguma questão da tua vida? Na verdade, a minha vida toda eu fui muito mais com as meninas, né? Uhum. Eu sempre tive esse contato mais com as meninas. Então, o único bullying que eu sempre sofri foi, lá vai o bichinha, Uhum. Então, sempre foi essas coisas assim. Que isso marcou muito a minha vida quando porque eu tinha medo de chegar pra conversar com os meninos Aham, por conta disso. entendi. Mas Meio que te dava uma travada. dava. Isso te marcou. Muito. Muito, porque depois... Mais pra frente a gente vai conversando, né? Mas depois muita coisa aconteceu. Certo. Dessas coisas que eram faladas. Então, Entendi. Isso machuca a gente. Né? muito. E ouviu de pessoas que eram próximas a você? Sempre. De pessoas que eu conversava, que eu... Uhum. Então era bem... E geralmente são de pessoas que a gente são mais próximas, Sim. né? Infelizmente. Dói mais.
Você que não vê aí, mas eu tenho um problema na visão, né? E próprio em casa mesmo, existiam brincadeiras com os meus... Porque eu tenho 6 irmãos, né? Meus irmãos provavelmente vão estar assistindo esse podcast aqui conosco. E tinha um irmão, o Juan. O Juan pegava no meu pé. O Juan, ele é uns 3 anos mais velho do que eu. Ele me chamava de pirata. Perdão. Você enxergava com o olho? Ele me chamava de pirata porque eu enxergo com um olho só. Eu enxergo só com o esquerdo. E eu usava tampão na direita. Daí ele ficava me chamando de pirata. Lá vem o pirata, ó o pirata. E tinha dias que eu levava de boa, né? Eu brincava junto com ele. Mas tinha dias que eu já perdia a paciência e muitas vezes a gente acabava brigando. Mas isso, de certa forma, me machucava, né? E muitas vezes eu tinha um receio do que as pessoas iam pensar sobre a minha deficiência, né? Por ter essa deficiência visual, eu ficava meio que constrangido, de certa forma, porque quando você tem algo diferente das pessoas, as pessoas pegam aquilo e usam pra machucar você, né? Isso é normal. E elas vão afetando, né? Exatamente. Às vezes começa na brincadeira, mas aí elas veem que tá machucando, elas vão... Cutucam muito. Sim. Cutucam mesmo. Você falou que estudou no Arthur. Estudei. No Arthur. Estudei só na 5ª série, Arthur. 5ª série. Fez faculdade? Não fiz faculdade, mas sou formado como técnico de segurança. Aí, ó. Algo em comum que nós temos, gente. Eu também sou técnico em segurança do trabalho, só que eu atuo na área. Eu não atuo na área. Eu atuo já, acho que 3 anos, né, que sou formado, mas na área de segurança do trabalho já estou há 7. Olha que legal. Não, eu não atuo na área. Eu também sou formado como comissário, né? De bordo? Comissário de bordo. Chegou a trabalhar? Não, daí por conta da missão. Legal. Que daí teve Deus no meio e... Você fez o curso? Fiz o curso, tudo. Trabalhava numa escola de aviação. Uhum. E nessa escola de aviação eu sempre levava os alunos para o aeroporto. Legal. E fazia todo o procedimento dentro do avião. Mostrava para eles dentro do avião, né? Dentro do avião Dentro mesmo? do avião mesmo. Qual a linha aérea que você trabalhou? Azul. Azul? Era boa? Era. Top. Viajou muito? Não, que na verdade eu não viajava. Eu levava os alunos pra lá. Ah, tá. Eu tava no processo seletivo, Aham. só que daí foi aonde Deus... Não é isso que eu quero pra você. Meu pai. E daí... E era um emprego razoavelmente bom, né? Comissário de bordo. Ganha bem. Financeiramente. Oxe, ganha Não, muito bem. Vamos Não, falar vou ser bem aí. sincero, ganha bem. Quantos que ganha aí, André? Um comissário de bordo? Chuta aí. Acho que 5 mil. 5 mil reais? Acho que mais, né, Matheus? Por aí, né? Não, por aí, porque, ó... porque tem o valor do salário, Uhum. que é em torno de 2 a 3 mil, Aham. mais todas as bonificações. Legal. Então, por exemplo, se você se a tua escala você vai trabalhar na hora do almoço, você ganha um valor pra você comer. Uhum. Se você vai trabalhar só no café da manhã, você ganha um valor pra você comer. Quando você for ver, no final do mês dá mais 2 mil reais. Meu Só de Deus. alimentação. Legal. Daí você junta tudo isso, mais as outras bonificações. Você fala inglês fluente? Não. Mas pra ser comissário Ou tem que ter espanhol uma noção, ou inglês. né? Só que eu não sei, não tenho noção de inglês, só do espanhol. Aí você fala bem espanhol. Não falo bem porque eu não tenho prática. Mas eu entendo. Entendi. E se eu leio, eu... Enrola. Vale. mais ou Pouquito. menos. Mais ou menos. Então você fez o curso de técnico de segurança onde? No IF. IFPR. No IF. Federal, né? Federal. Instituto Quanto Federal. tempo? Foi 1 ano. Você tinha quantos anos? 15 pra 17. Não, Era 16 novo, pra 17. era novo 16 pra já. 17. Novo. Você pegou uma época boa, né? Peguei. IF. Peguei. A única preocupação, eu não tinha muita coisa. Era Uhum. bem no começo, na verdade. Mas lá você já morava na praia. Já morava Porque na o IF praia. é na praia É. lá, né? O IF É aqui na saída da praia. Eu já morava na praia. Legal. E daí eu estudava de manhã Uhum. e ia pra aula à tarde. Era corrido. Era corrida. Aí você congregava aqui na sede já nessa época. Não, nessa época eu congregava lá. Nessa época meu pai era pastor. Teu pai é pastor também? Hoje não tá mais atuando. ele atuando, mas ele é pastor. Também era evangelista, né? Mas ele tava Qual que é o nome do teu pai? José Antônio de Albuquerque. Dá um abraço. Manda um abraço pro pai aí. Um abraço, pai. Eu te amo, viu? Muito. Tá trabalhando nessas horas. né? Olha, se não fosse os pais, né? Os nossos pais, né? Eu não tive a oportunidade de nascer um lar cristão, sabe, Matheus? Eu digo assim que minha mãe, ela
não que ia e vinha, ia e vinha. Como eu era muito pequeno, né? Eu não sabia, não tinha entendimento, né? Às vezes eu via, minha mãe levava a gente para a igreja, mas só que eu tenho alguns flashes só da minha infância, né? Mas eu lembro muito bem quando eu tinha 10, 11 anos, 12, que minha mãe ia direto para a igreja. Direto. Aí que eu comecei a ir, com 12 anos, muito tarde, na verdade, né? Comecei a ir muito tarde para a igreja, Você tem quantos mas anos? eu tenho 24. Cara de velho, né? Não. Aquela cara de quem cortou cana, né, André? Uns 10... cara de quem cortou cana uns 10 anos direto aí. Mas eu digo assim que incrível que Deus nos escolheu para esse tempo. Né? Mesmo eu não tive a oportunidade de nascer num lar cristão, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu, né, para fazer aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Tá? Como que aconteceu o teu encontro realmente, né? Mateus e o Evangelho, qual que foi aquela virada de chave, né? Você falou que nasceu num lar cristão, mas como que foi A virada de chave foi que em 2013, 14. Foi em 2018, na verdade, a minha virada de chave mesmo, porque eu fiquei 2 anos fora. Uhum. Eu me afastei dos meus 18 aos meus 20 para 21. Essa idade é complicada, né? Na verdade, foi um... Eu sempre, desde quando era criança até os meus 18 anos, eu ia na igreja. Tinha dias que eu ia obrigado a ir pra igreja. Como qualquer outra vez. Quem Nessa nunca? fase. Você era aquele menino que dormia embaixo do banco? Oxe, as irmãs tudo rodando lá e eu dormindo embaixo do banco. Minha irmãzinha do profeta, eu tinha medo da Essas histórias eu não sei porque a minha esposa ela conta, né? Eu não tive essa oportunidade, Sim. mas você dormia muito embaixo do banco. Direto. Diretão. Era vigília, levava meu travesseirinho, já dormia embaixo. Até a época que minha mãe falou, não, agora já tem idade pra participar, né? Então, mas eu sempre dormi embaixo de banco. Sua família sempre foi da Assembleia. Sempre foi da Assembleia. E teu pai foi pastor em qual igreja? Na praia, em 2 congregações. Uma Balneário em Canoas, da Assembleia também, e em Grajaú. Legal. Mas o teu encontro? O meu Desculpa ter te não. cortado. O meu encontro foi em 2018, dia 8 de fevereiro de 2018. Depois de 2 anos que eu fiquei fora, assim. E nesses 2 anos, não sei se tem tempo pra compartilhar. Não sei se fique à vontade. Porque eu... O tempo é de Cristo aqui. Amém. Fique à vontade. Eu vou contar um pouco da minha história, então, Não, nesses 2 anos. Fique à vontade. Porque daí foi bem aonde eu sofri, quando você perguntou do bullying, né? Então tem muito também ligado a isso. Eu sofri muito em relação à paternidade. Certo. Eu e meu pai, hoje nós somos amigos. Hoje nós temos contato, a gente brinca, conversa, mas antes eu não tinha isso com meu pai. Eu tinha muito com minha mãe. Até pra ir no banheiro, quem me ensinou foi a minha mãe. Então, eu tinha dificuldade de ir ao banheiro fazer xixi em pé, porque não foi isso que minha mãe ensinou. Minha mãe ensinou a ir no banheiro como uma mulher vai. Sim. Tipo, normal. Então, e quando eu fiquei esses 2 anos fora, eu tava chateado com a igreja, tava chateado com a igreja, não com Deus, né? Com a igreja, chateado com muitas coisas. Família, eu fui embora pra Curitiba. Até na época eu fazia técnico de enfermagem, junto com a sua esposa. Olha só que mundo pequeno. Eu fiz 8 meses de técnico de enfermagem. No Senac. No Senac. Só que daí surgiu pra eu ser comissário, pra fazer curso de comissário. Então eu larguei o técnico e fui pra ser comissário. Então eu ia pra Curitiba direto, só que como o gasto é muito longe daqui pra lá, eu acabei ficando por lá. E daí eu saí da igreja, comecei pras baladas, comecei pra festa, conheci um rapaz. E eu me casei, entre aspas, me relacionei com esse rapaz, né? A gente começou a morar juntos. Ficamos morando juntos durante 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Não, 1 ano e 5 meses. Fui pra São Paulo. E tudo isso eu já tava usando drogas, já tava me prostituindo, já tava bebendo, direto. Fui traído. Tanto por mulheres, antes do meu relacionamento com esse rapaz, eu fui traído por mulheres e fui traído por ele. A primeira vez eu perdoei, e daí, beleza, perdoei, fui pra São Paulo, porque o intuito de ir pra São Paulo era, vou pra São Paulo, ele tava em Curitiba, vou pra São Paulo, arranjo um emprego, arranjo uma casa, ele larga o emprego, vai pra São Paulo, mas já tem uma... Sim. Essa foi a nossa... E daí lá, eu soube que tava morando já com outro rapaz, ele em Curitiba, e eu lá me lascando, e daí eu me afundei, né? Eu entrei em depressão, veio tudo. Tudo. Você tinha quantos anos nessa época? Já tava com 20 anos. É recente. 18 pra 20 anos, é recente. Porque foi dos 18 que eu conheci ele. Então, dos meus 18 aos meus 20, a gente foi
Teve... Foi no tempo que você saiu da igreja. Foi o tempo que eu saí da igreja. Foi o tempo que eu saí da igreja. Porque, na verdade, que, na verdade, envolve muita coisa. Porque antes, em 2013, eu fui abusado sexualmente por um amigo. E de 2014 a 2000 e... Na verdade, vou falar por idade, né? Dos meus 15 e 16 anos eu fui abusado. E dos meus 16 aos meus 18 eu fui abusado por uma outra pessoa. E daí... E era constante tudo isso. Então, eu já não conseguia mais viver. Por isso que eu fui embora. Daí, acabei me relacionando com esse rapaz. Porque eu tentava encontrar algo pra tirar tudo aquilo que tava dentro do meu coração. Fui pra São Paulo. E lá em São Paulo, eu... Afundei mesmo. Depois que eu descobri a traição, eu afundei mais ainda. Que a cama chegou a ficar minha marca do corpo. Tentei suicídio em São Paulo. Uma moça... Até tava falando no retiro esses tempos atrás pros meninos. Uma moça me puxou. Não sei se já foi pra São Paulo. Lá em São Paulo tem a Praça da Liberdade. Em cima é calçada e embaixo é viaduto, né? Eu fui pular, a mulher me puxou, dizendo que eu era importante pra ela. Meu Deus. Só que eu tava tão virado que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu tava tão cego. Cego com tudo. Tipo, o diabo conseguiu me cegar de uma forma que eu achava que aquilo era verdade. Só que nisso, os meus pais não sabiam que eu vivia essa vida. Meus pais não sabiam que eu tava me relacionando com outro rapaz. Teus pais estavam aqui em Paranaguá. Aqui em Paranaguá. Ninguém... Pensando que você estava fazendo o quê? Estudando? Vou arranjar, ver meu futuro. Todo mundo achava. Eu consegui omitir de todo mundo isso. Eu consegui esconder. Até meu relacionamento com esse menino eu consegui esconder. Foi muito... Meu Deus. Eu digo assim, que eu me deixei ser tão possuído pelo diabo que eu consegui esconder todo mundo, todas essas coisas. Só as pessoas que eu queria que soubessem que me... E eu consegui. Daí, quando meus pais descobriram, a reação dos meus pais foi: bloquearam de todas as redes sociais. Eu fiquei sem contato com os meus pais. As pessoas que deveriam te ajudar nesse momento. Sim. Né? Só que eu também entendo... Hoje, né? Eu entendo que aquela reação deles, tipo... É o que eles achavam seguro pra eles naquele momento. Que eles não iam... Eu tava longe, eles estavam aqui. Não ia ter como eles me trazer pra realidade. Sim. Então... E daí eu fiquei sem ninguém, porque os amigos que estavam apoiando sumiram. Tava com... Até falei o nome do rapaz já. Tava com outra pessoa já. Sim. E meus pais não estavam sem falar comigo. E lá eu fiquei sozinho, em São Paulo. Daí foi onde eu comecei também a usar drogas pra não passar fome. Porque a droga, ela tira, né, a fome. Então, você trabalhava lá? O que você fazia em São Paulo nesse período? Eu tava procurando emprego nesse período lá em São Paulo. Aí pra comer alguma coisa, você trocava por droga. E se droga fazia alguma ou coisa me prostituía. Eu cheguei a me vender pra conseguir comer. Meu Deus, cara. E assim, hoje, graças a Deus, eu sou muito tranquilo pra falar isso. Sim. Mas... Porque faz parte da minha história. Mas eu já cheguei realmente a ficar na esquina pra... Meu Deus, pra conseguir ter um prato de comida, pra comer um pão. Tipo, eu passava dias sem comer. E daí as pessoas não entendiam, né? E daí eu queria... E eu aquela frustração, toda aquela tristeza, então... E daí eu questionava Deus. Daí eu já... Daí que eu lembrei de Deus, né? Porque enquanto eu tava no bem bom, eu não lembrava de Deus. Mas daí, quando eu tava no caos, daí eu perguntava: Deus, cadê você? Cadê você? Só que daí eu tentei suicídio, tudo, não... A mulher falou comigo, falou que eu era importante pra ela, mas entrou por um vídeo e saiu pelo outro, e eu não dei bola. Que tipo de droga você começou a usar lá? Foi primeiro maconha, depois já comecei a injetar. Maconha é um pouco... maconha, mas acho que é o começo de tudo. Foi maconha, depois veio crack, cocaína, injetei, pegava dos outros, injetava, assim. E não parece, né? Quem olha pra você assim, eu parece... digo, Deus, literalmente, Deus. Porque pelo que eu fazia, não... Tipo, a minha aparência era pra estar bem acabada. Mas eu digo que Deus foi fiel. Bom. Deus foi bom o tempo todo. E daí foi onde meus pais que voltaram do nada a falar comigo. Falaram assim: Matheus, nós temos uma proposta pra você. Volta pra cá, que nós queremos te ajudar. Mas você sabe que aqui em casa tem regra? Mas aí já tinha passado já uns 2 anos já. Não, porque eu fiquei com ele durante 1 ano e... Foi 1 ano e 5 meses que eu fiquei com ele. Aí que foi pra São Paulo. E daí eu fui pra São Paulo. E daí lá em São Paulo eu fiquei... No total foram 6 meses lá em São Paulo, mas... Nesses 6 meses que... Tudo isso aconteceu. Se estragou. Sim. Na verdade, quando eu tava já em Curitiba, aqui com ele, já tava me estragando. Já tava, tipo, festas, usava aquelas balas embaladas, assim. Sim. Mas lá que foi onde eu me afundei. Lá eu me afundei pra caramba. Meu Deus. E daí lá era só você? Lá era só eu. Só que, pra você ter noção, eu vi tudo pela internet.
Eu vi casa pela internet e só fui na cara da coragem. Nunca tinha ido pra São Paulo. Meu Deus. Cheguei lá, comecei a morar numa república com 22 homens. Aí era essa república, só pra pontuar, essa república era meio que pessoas só. Não, Me não, per- não, não. Homossexuais não. Homens. Eram homens. Entendi. Só que essa república era mais pra dormir, né? Tipo, Sim, pessoal que estuda, né? Sim. Faz faculdade, muitas vezes o custo é mais barato, né? muito mais barato. E tinha até. Eu tava lembrando desses dias. Primeiro quarto que eu fiquei eu e mais 3. Uhum. E eu fiz amizade com um desses rapazes. E um desses Entendi. rapazes foi me levar pra conhecer São Paulo. Uhum. Aí eu fui pro shopping, cheguei no shopping, ele tava com uma sacolinha. E eu do lado dele, a gente conversando, aí ele passava nas lojas assim, ele via alguma coisa, ele só jogava assim na sacola. Roubava. Aham. E eu aqui, ó. Quando eu vi, meu coração acelerou de uma forma. É porque não era uma verdade. Mesmo Mesmo sabendo que. Não. passando por tudo aquilo, Sim. não era uma verdade pra você. Não, pra né? mim não tem lógica isso. E ele fazia aquilo na maior naturalidade. E eu fiquei, Deus. E quando eu cheguei daí de novo na casa, eu já mudei de quarto. Aham. Eu já pedi pra mudar de quarto. Perguntaram por quê, daí eu fui bem aberto com ele na Aham. frente, eu fui bem aberto. Mesmo eu estando errado, aquilo Sim. pra mim também era errado. Então Sim. eu já falei, não, isso aqui pra mim já vai contra o que eu Sim. acredito. Aham. Mesmo que eu acreditava, eu tava fora dos princípios, né? Não era aquelas coisas. Mas aí você, né, mudou de quarto, conheceu novas pessoas. Conheci novas pessoas, mas mesmo assim, tudo um pior que o outro. É. Porque. A faixa etária é a mesma que a sua ou Não, tinha. diferente? É bem diferente. Tipo, tinha gente de 70 anos lá. Meu Deus. Senhores. Que daí só existiam, na verdade. Aham. Aquele velhinho que fica na Sim, frente. sim, só sim, existia. sim. Só pra estar ali mesmo. Só pra estar né? ali mesmo. Mas é porque não aguentava também ficar na vida que tava levando. Entendi. Então eu sempre. São Paulo tem lugares pra oportunidades. Se você Uhum. souber aproveitar a oportunidade. No caso, eu não soube aproveitar. Entendi. Se eu soubesse, eu teria. Sim. Você ficou 5 meses lá. Fiquei 5 meses lá. Aí recebeu a proposta do pai e voltou. Voltei. Daí quando eu voltei tinha regras. Não pode sair, não pode nada. Não podia, se eu fosse pra sair, tinha que sair com eles. Aham. Igreja só com eles. Eu não queria ir pra igreja, não queria saber de nada. Mas aí os teus pais já sabiam o que tava Não, já sabia acontecendo. já sabia de tudo, de tudo. De tudo. E isso minha família toda já sabia. Uhum. Porque essa foi a briga. Uhum. Daí, nessa época, meus pais estavam morando aqui em Paranaguá. Eles ficaram, acho que 2 anos aqui em Paranaguá. E foi a briga, porque eu voltei pra casa, a minha família falava, já sabia, Matheus sempre foi do armário, e sempre falavam isso. Meu Deus. Então ficou a minha família toda contra meu pai e minha mãe. Porque eles não aceitavam. Uhum. E daí, como eu sabia que minha família apoiava, Sim. eu fiz o que eu podia fazer. Eu fiz barraco, eu cheguei a sair de casa, ficar na casa da minha avó, meu pai brigar com a própria mãe, Meu Deus. porque minha avó não, ela não queria deixar ela não apoiava, ela sempre deixava claro, Uhum. tipo, Matheus, eu sei que você quer viver isso, não concordo, Uhum. mas não vou deixar você dormir na rua. Então, meu pai brigou com a minha avó, deu uma treta. E daí, até que meus pais falaram, não, desse jeito não dá, tu vai sair de casa. E daí eu fiquei 15 dias morando na casa de uma amiga. Aí você tinha 20... 20 anos. 20 anos. Era novo. Era novo. E eu tava Tava desempregado nessa época, imagina. desempregado, não tinha emprego. Eu Só tava você e você. vivendo, não sei como. Só eu por eu. Eu só comi, mesmo em casa, com meus pais, eu só comia quando tava morrendo de fome. Pra não dar direito deles falarem Sim. alguma coisa. Meu Deus. Então eu. Nessa foi- época, o teu pai já não era mais pastor. Não, Não. pastoreava. Não. Nessa época já não. Mas o que mais te machucou nesse período aí? Claro, né, que várias coisas, mas o que mais te marcou nesse tempo que você ficou lá em São Paulo, vinda tua para Paranaguá, a recepção O que marcou você negativo ou teve? positivo? Não, negativo. Na verdade, o que marcou negativamente foi as minhas atitudes. Você mesmo. Eu mesmo. Porque daí. Tipo, não que nós temos. Mas, tipo, tudo que eu fiz na minha vida não valeu a pena. Uhum. Tipo, a sensação que eu tinha era nadei e morri na Uhum. beira da praia. Então, a pior. O ponto mais negativo foi, tipo, ao ponto de eu ter que me prostituir. Porque usar drogas, tudo bem. Não tá tudo bem. Mas, tipo, no meu ponto de vista, pra mim, era mais fácil usar droga do que eu chegar ao ponto de me prostituir. Uhum.
Porque eu acredito muito que nosso corpo é sagrado. Sim. Então, eu me desvinculei de tudo que eu acreditava. Uhum. Eu me perdi, por isso que é o ponto negativo. Eu me perdi em mim mesmo. Poucas Então, pessoas as sabem coisas que dessa- meus pais faziam, o que Uhum. os resto das pessoas faziam, não. Poucas pessoas sabem dessa história. As pessoas só sabem o básico. Tipo, E dos lugares que você passa também, né? Por contar É, teu testemunho. então tipo, em ministrações, quando eu vou pregar alguma coisa assim, eu falo. Mas eu não conto detalhes. Os detalhes que mais marcaram. Uhum. Eu só falo, sim, sobre que eu me prostituí, que eu usei drogas, que eu vim Sim. da vida da homossexualidade, tudo, mas não sabem todo o contexto. Toda a história, Toda a né? história. E daí... Porque pra sentar e contar toda a história, eu acabo levando muito tempo Sim. também. Porque não é, tipo, da noite pro dia. Sim. Acredito que foram tantas coisas que Muitas. aconteceram que você tem uma história incrível de livramento. Essa é a palavra Sim. exata, né? Eu digo, até quando eu tava na vida errada, Deus me livrou até de ser preso por aquele cara que tava roubando. Porque se o cara fosse pego, eu ia ser pego também. Tipo, tá cúmplice, mas eu tava aqui, tudo bom? Ei, não, é Deus. Ai, cara. E como você descobriu o teu... Daí, só vou terminar Tá, pra entrar na parte da chave virada com Deus. entendi. Porque daí, quando eu voltei pros meus pais, eu tentei suicídio de novo. E daí, Aqui em Paranaguá. Eu tomei 53 comprimidos. Meu Deus. E foi, literalmente, foi Deus, assim, porque eu não fui pro hospital nem nada, não tinha ninguém em casa. E quando eu tomei esses 53 comprimidos, eu apaguei. E daí no dia seguinte, minha mãe chegaram em casa à noite, minha mãe bateu no meu rosto pra acordar, me deu leite, mandou tomar um banho, e ela falou, na próxima vez você faça pra morrer de verdade. E quando ela falou, eu lembro que foi finalzinho de 2017. Quando ela falou isso, pra mim foi um baque. Porque qualquer coisa, eu podia esperar qualquer coisa, menos isso. E daí quando ela falou isso pra mim, assim, eu falei, eu tô lascado, tô no buraco. O que eu vou fazer? E daí foi onde... Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu falar pra você que eu vou, Sim. eu vou. E, Desde sempre, eu sempre fui assim. e você é pontual, né? Exatamente. Eu sempre sou assim. Se eu falar pra você, Matheus é eu pontual, vou, gente. Pode ser a dificuldade que for. Nem que eu tenha que pegar 3 ônibus, eu sempre Sim, fui é assim. de palavra. Eu sou de palavra. Isso minha mãe sempre me ensinou desde criança. Ter palavra, chover canivete. Mas daí minha mãe começou a trabalhar numa empresa, isso em 2018. Janeiro, minha mãe começou a trabalhar numa empresa. E nessa empresa, minha mãe trabalhou quando eu tava na barriga, tipo, quando ela tava grávida de mim. Uhum. Isso há 20, na época era 21 anos atrás. Sim. 20 anos pra 21. E daí foi onde a Elô, da Maikin, não sei se vocês conhecem, a Elô da Maikin, da banda Titus, e mais uma outra moça da sede falando, Matheus, vai ter culto dos jovens. Sabe quando aquela pessoa fica insistindo? Vai ter Sim. culto. E daí você acaba falando sim, porque pra pessoa ficar quieta. Sim, sim. Eu falei isso. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas daí eu lembrei que eu sou uma pessoa que se eu falo que eu vou. E daí eu tive que ir. Daí eu cheguei lá no dia 31 de janeiro. Cheguei dia 31 de janeiro lá. Eu lembro que foi o Elálio que pregou. E o Elálio... Eulálio, Ei, grande Eulálio. aquele homem, meu Deus. Homem de Deus, né? Eu tô também em missão graças a ele. Mas depois É. já conto vocês. Mas... e ele falou sobre buscar primeiramente o reino de Deus. Sim. E tem um versículo que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos. Sim. Então eu já tinha conhecido a Deus. Eu conhecia Deus o que as pessoas falavam. Eu tive experiências com Deus quando eu era menor, tive muitas, Uhum. mas eu não tinha entregue meu coração. Sim. E daí eu fiquei aquela semana inteira com aquela palavra na minha cabeça. E daí no dia 8 teve o Banha Fantasia aqui em Paranaguá. E daí eu queria vir, e meus pais não deixaram. E eu briguei com meus pais. Eu briguei... Nisso nós estávamos na praia, nesse Uhum. dia. Eu briguei com meus pais. Minha mãe veio pra Paranaguá pra ir na igreja aqui na sede. Meu pai foi por causa de um amigo. Eu fui pra praia chorar. Meu Deus. Por causa que eu não ia vir pro Banha Fantasia. E daí eu chorei, agachado assim. E quando eu só escutei, Matheus, tem culto hoje. Quando eu levantei, não tinha ninguém do meu lado. Daí eu comecei a chorar, porque eu sabia quem tava falando comigo. Meu Deus. E daí eu fui, me arrumei, fui pra igreja, peguei o ônibus, cheguei na igreja. O único lugar, naquela sede gigante, Uhum. o único lugar vazio que tinha era do lado da minha mãe. E daí eu falei, Meu não Deus. creio. E eu falei, não creio, cara. Tipo, olha. Eu fui, sentei do lado dela, ela levou um susto. Daí o culto parecia que era diretamente pra mim. Uhum. E daí foi... O pastor perguntou, né? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer se reconciliar? Uhum. E eu falei, senhora, Você lembra de quem tava pregando? Lembra de nada. Não lembro. Eu não lembro. Eu só lembro do irmão Silvano. Uhum. Silvano, é o nome dele, Silvano. Que foi que orou por mim lá na frente. Sim. Porque eu só lembro que eu chorava. A única coisa que eu conseguia... Eu sentei já chorando.
Só chorava. Acho que aquele choro falou tudo que eu tava entalado aqui, ó. Que há muito tempo eu tava segurando. E daí eu lembro que eu falei, mãe, você me acompanha? E ela falou, você tem certeza? Porque todas as vezes que eu fui pra igreja com eles forçado durante esse tempo que eu tava em casa, eles chamavam meus amigos pra me chamar pra ir lá pra frente. Eu levantava, eu saía, virava as costas, fazia barraca, falava, não quero quando eu for. Tipo, no meio do culto. Eu fazia. Tava virado. Sim. E daí naquele dia, quando ela falou isso, eu falei, se você não quer ir comigo, eu vou sozinho. E fui. Quando eu fui, Tomou a decisão. eu só tremia, não como uma vara verde, mas eu tremia, eu chorava. Mas eu encontrei pertencimento lá. Foi no altar que eu encontrei pertencimento, que eu pertencia a alguém, que eu pertencia a Deus. E daí eu falei, Senhor, me transforma, porque do jeito que tá não dá. E daí foi onde eu tive um encontro real com ele. Aí começou a Porque, transformação. sim, porque não é fácil. Não. Acho que todo mundo já passou por uma fase assim, não é fácil. Porque eu tava acostumado a fazer tudo que eu tava fazendo. E daí, tipo, do nada, da noite pro dia, mudar, não. Foram 6, vou dizer assim, o meu processo comigo mesmo, foram 6 meses difíceis, que eu caminhei sozinho. Era eu e Deus e eu e nós. Mas foi, assim, o tempo que Deus me transformou. Muito, muito. Uma coisa você pode ver, eu ainda tenho muitos trejeitos. Que eu já fui até parado em missão, não deixaram eu subir no altar para pregar por conta disso. Mas em 2018, se você me conhecesse, eu não sei se a Anne vai lembrar disso, mas gente, em 2018 era só pela graça. Acho que a Karine... A Karine, a Karine, não sei se... Eu era só pela graça. E ela confirma ainda. Mas não tô mentindo? Não tô? era pra confirmar, era pra falar... Não, era pra confirmar sim, tá certo? Gente, você que tá nos escutando aqui, o Matheus deixou suas redes sociais, ele tá contando um pouco sobre a história dele, vai falar muito mais ainda, mas vai lá seguir o Instagram dele, né? Acompanha ele no TikTok, ele todos os dias tá lançando uma palavra lá que com certeza vai tocar o seu coração, tá certo? E se você, né, precisa de oração, né? O Matheus tocou algo muito interessante aqui. Você acredita que nesse período que você ficou em São Paulo, a sua família orava por você, sua mãe e seu pai? Muito. Eu digo que eu só tô em pé hoje porque os joelhos dos meus pais estavam... Meus pais estavam de joelhos. Porque teve um dia que eu tava em desespero lá em São Paulo, eu fui numa igreja de esquina, assim. Lembra o nome? Eu não lembro o nome. Eu só lembro... Eu lembro porque eu saí tão... da casa, assim, tão... esqueci a palavra. Não atormentado, mas aí tão... Isso. Que eu peguei a primeira igreja que tinha, eu entrei, eu lembro que era Tarde da Bênção. Era das irmãs do Coque ainda. E daí acabou o culto, Você assim... Você pisou na igreja, a irmã já revelou o teu CPF. Não, eu tava bem quietinho no canto. Eu sentei bem no último, assim, ó, pra ninguém me ver. Pra não vir ninguém revelar nada. Eu sentei bem no último canto, assim, ó. Daí eu lembro que houve o culto, assim, na hora de ir embora, a irmã veio me dar um abraço. E daí ela falou, você tá aqui, mas tem uma mulher lá no outro estado orando por você. Eu falei... Daí eu despeguei a chorar. Meu pai. Daí ali eu chorei. Daí eu voltei pra casa. Mas que adiantou? Entrou por um vídeo e saiu pro outro. Continuei na vida louca. O poder da oração, gente. Mas você que precisa de oração, vai estar passando agora aí o nosso QR Code, o nosso WhatsApp também. A nossa equipe, nós temos uma equipe de evangelista, de pastores, que você vai entrar em contato conosco e nós... estaremos orando por você, não só por você, mas pela sua família, pela sua casa, pela aquela causa que muitas vezes para você seja impossível, uma cura, uma libertação. Daquilo que você precisar, entre em contato conosco, ou escaneie o QR Code ou salva o nosso contato, que alguém vai estar te atendendo aí da God 1, tá certo? E oração tem os seus efeitos. Muito. Muito. Oração do justo. Sim. Oração do justo. Em todos os sentidos. Matheus, aí você teve esse processo, né? Você falou que de 6 meses de transformação, né? Começou você e Deus, na verdade, né? Você e o Espírito Santo, né? Nessa luta diária. Qual que foi o caminho que você percorreu, né? Pro teu desenvolvimento na área que você tá atuando hoje? Foi onde eu grudei no Eulálio. Eu me grudei nele. Uhum. Porque uma coisa que minha mãe sempre falava assim, Matheus, você quer ser um homem de Deus? Ande com homens de Deus. Sim. Só que também tem aquele negócio de... eu vou andar... eu me conectei com você, então eu vou começar a caminhar com você. Não adianta, exemplo, André. Eu não tenho intimidade com o André, não vou me conectar com o André. Então eu tive muita ligação com o Eulálio. Uhum. E eu via o desenvolvimento dele. Então foi onde eu comecei a
Então, eu participava do Connection, eu tava todas as quartas, primeira, terceira, quarta do mês no Connection. Daí eu sempre tava... O que é Connection? Connection é Conexão das Escolas, né? É um projeto do... Ela é interdenominacional, Uhum. onde nós vamos nas escolas, a gente chega para falar sobre o valor da vida, Certo. mas o valor real da vida é com Jesus, né? Sim. Então, a gente sempre faz nas escolas palestras e nos terminais, né? Estamos no tempo de pandemia ainda, mas tá para voltar. Mas eu acompanho lá e eu acredito que eles já estão... Já voltou com as escolas. É. Graças a Deus já voltamos com as escolas. Você tá participando. Não, agora não. Porque eu voltei de missão agora Aham. e tô num tratamento de saúde. Entendi. Então, por isso que agora eu também não tô... Entendi. Mas eu fiz... Tudo isso na minha vida começou através desse Connection. Connection. É Connection School? Connection School. Muito conhecido na cidade. Muito conhecido na cidade. Eu vejo... Eu acompanho, né? O Connection e o Lalian, né? Ele sempre posta lá as palestras, né? Que eles fazem nas escolas, né? Faria Sobrinho, que eu vi ultimamente. Alberto Gomes Veiga... E você vê mesmo a ação de Deus naquele lugar, né? Você vê mesmo que não é algo... Não é um tempo perdido, Não. né? Que são pessoas que querem ganhar uma fama ou aparecerem. Você realmente vê que é algo verdadeiro, Sim. né? Que Deus realmente tá com eles, né? Isso que é a verdade. E uma coisa que eu acho engraçada é que as pessoas só olham as fotos lá e só vê o pessoal chorando. Sim. Mas não sabe todo o contexto que Sim. acontece. Tipo, a gente vê o mover de Deus, Sim. mas a gente vê o mover de Deus sempre nos últimos 5 minutos. Durante todo outro tempo, foi conversa com eles, foi você vê o pessoal dando risada, você vê o Sim. pessoal realmente se levantando, entregando carta de suicídio, assim, no meio da palestra pro Lalico. É literalmente o mover de Deus. Meu Deus. E como isso faz a diferença. Você já participou de várias vezes. Já. Uma palestra que te marcou. Foi a minha primeira palestra, que foi no Faria Sobrinho, em 2019. Quem que era a diretora? A Liliana? Isso. Ainda? Um abraço. Se eu não me engano, ainda é ela. Liliana. Oi? Se eu não me engano, ainda é ela. Ela foi minha professora, então deixa um abraço para a diretora Liliana, ela foi minha professora. E hoje é o dia do abraço aí. Eu Hoje- vou mandar abraço para todo mundo hoje. Eu lembro que foi. Não tava nem programado pra eu falar nada. Aham. E daí o Lalico começou a falar assim. E daí ele falou: ele me contou um pouco da minha história e falou sobre suicídio. Uhum. E daí foi onde eu entrei. Porque eu sempre falo que as pessoas são incríveis. Sim. Se você for olhar nas minhas redes sociais, eu sempre falo para as pessoas se olharem no espelho e ver o quanto elas são incríveis. Porque falta isso. Porque a gente sabe receber palavras que deixam a gente lá embaixo. Sim. Então eu sempre digo que eu amo as pessoas, o quanto elas precisam se amar e que Deus também as ama e que elas são incríveis, independente dependendo do que ela tá passando. Sim. E daí foi nisso que ele me chamou pra falar. E foi assim, e aquela experiência pra mim foi... Uhum. E depois os alunos vinham chorar pra conversar comigo assim, me marcou. Muito, porque eu não esperava. Sim. Claro, a gente sabe que, infelizmente, essa geração tem sofrido muito Sim. com isso. Mas eu não sabia que... É. Ao ponto que tava a situação ali. É a doença do século, A doença né, do século. Matheus? A doença do século. Infelizmente. Infelizmente, a depressão é a doença do século. E muitas vezes a gente vê pessoas, né? A gente vê a cara. É o ditado, né, gente? Quem vê cara não vê coração, Sim. né? Então, às vezes, a gente olha pro Matheus, aqui olha pra mim mesmo, não sabe quem tá passando. Eu sorria, eu botava uma máscara, eu sorria e todo mundo já tá tudo bem. Tá mas tudo por dentro bem. tava quebrado. E é exatamente o que acontece isso com muita gente. Sim. E os adolescentes hoje têm sofrido muito com isso. Sim. Tem sofrido muito. Muitas vezes a ausência, como você mencionou, da paternidade, né? De pais presentes Sim. dentro de casa, isso afeta diretamente que elas vão procurar sei lá, um refúgio fora do lar, né? E sempre encontram, só que não é o refúgio Sim. correto. E quando os adolescentes comentam em casa essas coisas, sempre é frescura. Ai, tá sofrendo por quê? Então daí foi aí que naquele dia que eu falei a minha história, não falei detalhado, só falei essa parte do suicídio mesmo, e eu falei pra eles o quanto eles eram incríveis, independente do que estavam passando, foi o que me marcou, porque a resposta deles
Porque, tipo, as pessoas só sabem ouvir coisas negativas, não sabem ouvir que eles são incríveis, mesmo que eles estão errando. Mas, tipo, mesmo você tá errando hoje, mas você continua sendo incrível. Sim. Porque você pode melhorar. Sim, Você não precisa permanecer no erro. com certeza. E daí é E o teu chamado? Como você descobriu? em 2018. Não, na verdade foi em 2019. Mas o processo foi em 2018. É. Porque até então eu era comissário de bordo. Formação tudo. Meu Deus, eu me acabava por causa Aí disso. você já... Aí foi depois de São Paulo. Foi depois de São Paulo. Aí você já tá em Paranaguá. Já tava em Paranaguá, já aí tinha você cidade de Jesus. crente, Já era né? crente, já era do manto. E isso foi em outubro. Em outubro de... e nisso eu entrei num relacionamento. Certo. Fiquei 3 meses num relacionamento. Foi um aprendizado pra mim. Mas creio que naquele momento não foi o ideal. Por conta de tudo, né? Sim. Mas... E daí eu vi na internet. Por isso que é muito bom as redes sociais. Eu vi na internet um impacto. Uhum. Invasão, na verdade, que a Igreja Batista chama invasão. Uhum. Pra ir pra Guaíra. E foi aonde eu Guaíra, São Paulo. fui. Não, Guaíra que divisa com... Acho que é Paraguai. Aqui no Paraná mesmo. Não conheço. Bem na... Eu acho que é Guaíra. Bem lá na ponta, lá. E daí, eu peguei e fui. Fiz a inscrição pela internet. Não conhecia um ser vivo. Mas o meu objetivo era, eu quero ir pra falar de Jesus. Pra mostrar o que Jesus tem feito na minha vida. Isso era uma missão já. Isso era uma missão. Só que você só tinha experiências do Connection. Eu só disse Presence Connection. Só. Aí você viu e... Eu falei, gostei, bora. E eu trabalhava numa empresa de contabilidade. Só que eu era office boy. Aham. Eu consegui mover tudo, porque eu ia precisar faltar sexta, segunda e terça. Consegui mover tudo pra eu poder ir. Adiantei tudo que eu podia adiantar, fiz tudo que eu podia fazer e consegui. Graças a Deus, essa empresa. Um abraço pro pessoal da Fiscontec. Olha só. Porque eu... Você que quer regularizar aí seu imposto de renda, Isso. Na rua João Eugênio, 611. fazer a propaganda. André, aí você corta essa parte. Exatamente, André. Brincadeira. O pessoal era tudo cristão ali. Legal. Então eu consegui conversar com eles e só que eu fui. Cheguei lá, conheci muita gente. Tipo, lá do... Só Era que o Brasil inteiro ou só... Não, só do Paraná. Lo- Do Paraná Ah, tá. inteiro. E daí teve um culto específico que eles estavam orando por missionários. E eles falaram assim, quem tem chamado pra missionário pra ir pra campo. Só que daí eu fechei meu olho, só, tipo, Aham. no lugar mesmo. Sim. Só que quando eu abri, eu tava lá na frente. Meu Deus. E daí foi onde, quando eu abri meu olho, eu vi que tava na frente, eu despenquei a chorar. E daí eu falei, Deus, tu é meu amigo, tu é meu irmão, tu é meu pai, tu é meu marido, tu é meu noivo, meu namorado, tu é tudo que eu preciso, não quero mais nada. Eu te entrego tudo, tudo, tudo. Beleza. Falei isso em outubro. Em novembro eu fui pra São José, Santa Catarina, com Missão Sul. Missão Sul, que também é do... Eulálio. né? Isso, Eulálio, né? Caleb e João. Legal. E daí eu fui pro Missão Sul. O que é o Missão Sul? Explica um pouquinho Missão- pra quem não conhece. Né, você vai viver intensamente esses 3 dias, Uhum. falando do evangelho. Tipo, você tem os cultos Certo. para os missionários ali, mas você vai nas casas, você ora, você conversa. É o ID, É o realmente. ID, literalmente é o ID. Literalmente é o ID. Então você faz tudo isso. E lá, o bom do Missão Sul é que você tem todos os tipos de aprendizado, Sim. até em questão de tomar banho. Curiosidades. Exatamente, até a questão de tomar banho. Porque assim, você vai numa escola tem quantos banheiros no máximo? Ah, é poucos. Para 300 pessoas, 150 pessoas. Você acha que É em banho, uma hora... é banho de gato, né? Mas você acha que, principalmente mulher, em uma hora vai tomar todo mundo banho? Não toma. Não, então você conversa com as pessoas, ou você fica sem banho, ou toma banho de lenço umedecido. Eu, numa das missões, eu conversei com uma velhinha, entrei na casa de um cara que não acreditava em Deus, mas a velhinha deixou eu tomar banho. E eu fui tomar banho. E ainda, na hora Na caraça. Na caraça. Na hora do nervosismo, eu falei, Deus abençoe pro carinha esse. O cara ficou me olhando aqui, ó. Obrigado pelo desodorante, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Não, até a questão do banho, você, tipo, nessa do evangelismo à tarde, você vai e faz, e o pessoal. E daí, nesse 2018, no último dia, nós tivemos o amigo secreto, na verdade, um momento de renúncia. Só que em formato de amigo secreto. Uhum. Então você tinha que renunciar a algo. Do que você levou, você precisava renunciar a algo. A mochila era grande? Hã? Era mochila, bolsa, Eu mala? levava só mochila. Eu sempre só levei mochila. Eu nunca fui de levar... É. Até hoje. Fico 3 meses igual e levo mochileiro uma mesmo. de 10 quilos. Uma roupa de 10 quilos, com tudo dentro.
Só faço, Faz milagre. eu faço milagre. E ainda fica a roupa. Ó, mãe, eu não usei essa, só usei essa aqui, tá? Olha, só isso aqui tá limpa, mãe. Ah, mas não precisa lavar não, mãe. Tá, Eu não usei. tá boa ainda. E foi nesse dia que daí eu liguei pra mãe. Falei, eu ia renunciar a minha Bíblia. Eu falei, mas sabe, vou renunciar a minha Bíblia? Tipo, Aham. daí eu falei, vou renunciar meu celular. Se a mãe falar que eu posso, é de Deus. Aqueles bem... Liguei pra mãe e falei, mãe, então aqui vai ter um momento de renúncia e eu tô pensando em renunciar meu celular. Daí ela falou, não, tudo bem. Meu... E desligou. Daí eu falei, não acredito que ela falou, tudo bem, cara. E aí, Era pra ter falado não, mãe. ei, e aí, na hora eu fiquei, não acredito, gente. Daqui a pouco ela já me ligou. Mas daí você sabe que você não vai mais poder ter teu celular, né? E você trabalha com teu celular. E eu não vou mais te emprestar. Falou assim. Eu falei, então eu não vou renunciar a minha Bíblia mesmo. Daí eu fiquei, mas cara, eu entendo, tipo, eu não sou muito apegado às minhas Bíblias. Se eu tiver que dar, eu vou e dou. Então pra mim não ia ser um sacrifício. Sim, O celular ia ser um sacrifício. sim. Daí na hora eu passei a mão no meu bolso. Quando eu passei a mão no bolso, eu tinha uma carteira de comissário. Brasão, tudo. Na hora que eu passei a mão no bolso, eu falei, não. Daí Deus, sim. E eu, não. Daí eu peguei. Só que não era entregar só uma carteira. Sim, tinha um significado. Era entregar a pra minha você. profissão. E daí eu fui tirando todo o documento. Tirei os documentos e deixei no bolso. Liguei pra mãe e falei, mãe, eu vou renunciar. Daí ela falou, já até sei o que é. Meu Deus. Daí eu comecei a chorar no telefone com ela. Porque ser comissário era... Eu amava falar, gente, eu sou comissário de bordo. Aham. Que era, meu, aquele que você enche o peito pra falar assim. Não, é chique, né? É chique, Quando você- comissário. Quando a gente vê, né, o pessoal assim, pô, é uma pessoa importante, É. na verdade. Aprendi de tudo. Não é só servir comidinha, não. Salva vidas, é tudo dentro. E eu tinha muito orgulho de falar que eu era comissário. E daí eu sei que eu fui entregar. Nós sentamos no chão na praça. Daí saiu meu nome. Uma moça tirou meu nome. Porque assim, a gente fazia o sorteio na hora. Porque não tinha que fazer sentido pra você que ia receber. Tinha que fazer sentido pra mim que tava entregando. Sim, tá dando. Só que antes de eu ser chamado, eu falei, Deus, que eu entregue pra alguém que através disso faça outra pessoa ter esperança, ter um sonho. Daí, beleza, uma menina me chamou, ela me deu. Só que na hora que eu olhei pro céu, gente, eu nunca vi tanto avião na minha vida passar nenhuma vez só. E eu chorava. Falei, não acredito, não acredito, não acredito. E daí, quando eu tirei a pregadora. Quem que era? Ai, ô Jesus, faz pergunta difícil, não. Eu sei que ela é esposa do Daniel Jackson. Ah, eu conheço. Então, é a esposa o dele. cantor. Isso, a esposa dele. Ela pregou pra nós lá um dia. E na hora que ela foi, eu não conseguia nem chorar. Eu não conseguia nem falar, só chorava. E daí eu comecei a falar. E daí eu já chorei, ela já me abraçou e eu entreguei. Você deu o Beleza. celular pra ela. Não, a carteira de comissário. Ah, meu, eu tô preso Só no que, celular não, ainda, gente. foi a carteira Meu de comissário. Querido, tudo bom? Deus. Desligado mesmo, né? Foi a carteira de comissário. Só que não só entregar uma carteira, foi entregando a minha profissão. Não era só uma carteirinha qualquer, era entregando realmente o meu sonho de servir. Só que nesse dia que eu tava na missão, era pra eu fazer um processo seletivo pra entrar na Meu companhia aérea. Deus. E eu deixei ele para processo seletivo pra fazer missão. E daí, só que até então eu fiquei sem entender, falei: "Deus, tipo, tá, e aí? Deu- E agora? E o que eu vou fazer na minha vida?" E eu trabalhando como office boy normal. Isso em 2018. 2019, Deus abriu meu ministério. Eu comecei sempre a pregar. E eu comecei a pregar. Eu tenho uma tatuagem que é um avião e um planeta aqui. Que eu fiz na época que eu não tava na igreja. Eu tenho aqui. E eu lembro que foi em agosto. Aham. Eu fui pregar num projeto Gênesis em Alexandra. E uma menina, não sei se vocês já ouviram falar na Dani, ela faz quadros, pinta paredes, coisas assim. E ela pegou e falou: "Matheus, dei um presente pra você." E ela me deu um quadro da minha tatuagem, só que escrito Meu. "Ide e pregai." Não acredito. Na hora que ela me deu, uma outra moça falou assim: "Antes você queria ir pro mundo viajando, queria ir pro mundo trabalhando, hoje você vai como passageiro." Meu pai amado. Na hora, assim, eu falei: "Tá bom, eu entendi. Receba. Eu entendi o que o senhor teu tem pra mim." chamado. Eu entendi. Porque em 2018, quando eu voltei pra Jesus, Aham. ali na igreja teve um menino que tinha acabado de ir pra missão. Sim. Então, eu até cogitei na época. Eu falei: "Ah, vou ser missionário." Mas sabe quando você fala, tipo... Às vezes a gente
não sei se é essa a palavra correta, mas pela emoção mesmo, né? Sim! A gente teve agora, eu também eu faço parte do campo da Assembleia de Deus, né? Eu congrego na Assembleia de Deus de Vila Paranaguá. E o último congresso da Umadepar, né? Onde foi o nosso amigo Adriano, né? Que tá na África. Sei. E a Letícia, eles estavam... No período, eles estavam orando para eleger, né, o casal que o Senhor ia mostrar para eles, né? E às vezes a gente até, eu e Karine, né, que somos... A gente fala, vamos pra missão. Vamos pra missão, aquela loucura. Mas, gente, não é bem assim, né? Não... A pessoa tem que ter chamado. Isso é fato. Tem que ter chamado. Tem que ter chamado. Pra aguentar. E como que você... Como que eu fui pra missão? Como se tornou missionário, né? Como você já falou teu chamado, Graças né? ao acidente da minha mãe. Meu pai do céu. Minha mãe sofreu um acidente. E tua mãe tá envolvida em sempre, tudo, né? sempre. Minha mãe sofreu um acidente de moto, onde ela quebrou a clavícula, quebrou costelas e o pé dela. E uma semana depois que ela voltou pra casa, ela teve que voltar pro hospital. E o cara da ambulância começou a conversar com ela sobre a Jocum. Que a Jocum é Jovens com uma Missão, que é uma base missionária internacional. E foi onde ele falou pra ela sobre isso. E ela chegou em casa e falou, Matheus, chegou a hora de você ir pra missão. Então foi onde eu fiz inscrição, tudo, e eu fui pra Curitiba, na base de Almirante Tamandaré. Foi uma base da Jocum. Em 2020. O que é Jocum? Jovens com uma Missão. É no Brasil inteiro? É no Brasil inteiro. Na verdade, é mundial. Meu Deus. É mundial. Seu missionário Loren Kahneman. O que o Jocum faz? Ele capacita pessoas para ir para campo. Então... Qual que é o período? É que, na verdade, tem várias fases. A primeira fase é a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Porque para você falar de alguém, você tem que conhecer alguém. Sim. Então, o lema da Jocum é conhecer a Deus para fazer conhecido. Então, a ETED são 3 meses teórico e 2 meses prático. E foi onde daí eu fiz os 3 meses em Almirante Tamandaré. E os 2 meses eu fui para Ribeirinhos. Mas é uma curiosidade aqui. Isso tem um custo. Tem. Como que você foi pro Jocum? Como que levantou esse Então, esse a valor? primeira vez eu fui porque eu saí do serviço. Sim. Então, eu levantei todo o dinheiro, valor? o valor que eu precisava. Até então, eu sabia que a minha parte prática ia ser internacional. Então, o valor total ia ser 12 mil reais. Nesses 5 meses, ia gastar 12 mil reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E daí, eu lembro que faltava 4 mil reais para eu conseguir o valor total. E daí, conversando com os amigos, eu consegui para fazer rifa. E quando eu consegui fazer a rifa, em 1 mês, eu juntei 4 mil reais. E era rifa do quê? Era a camisa do Rio Branco, era... Pessoal da G10 Esportes. Ei, mas foi eles mesmo que me deram. Ronan Delgado. Ronan Delgado. Um grande abraço. Amigo. Ronan Delgado, nosso grande amigo. Foi... eu lembro da Ana Silva, na época ela fazia maquiagem ainda, ela me deu maquiagem. Aí foi relógio da Julie Prats, foi tipo essas pessoas que me conheciam que... Sim. Que tipo, se sentiram parte do negócio. Eu não fui, tipo, foi muito Deus, porque eu não precisei ir até elas. Elas que se sentiram tocadas. Se sentiram e vieram até me falar comigo. E eu fiquei assim, Deus, porque eu precisava desses 4 mil em 1 mês. E eu consegui aumentar esses 4 mil. E é R$1.000 por mês, né? Era R$1.000. 2 mil por mês, na verdade. Contando porque era 5 meses, só que, na verdade, os primeiros 3 meses era 3 mil. O restante que tinha passagem de ida e volta, visto, tudo isso. Porque até então, eu ia pra Moçambique. O nosso líder, Johnny Nunes, chegou aqui trazendo essa água abençoada pra gente. Matheus, conta pra gente que tipo de missões, né? Você fez o período de teste, né? Não é teste, né? Mas fez o período de escola, né? Sim. E depois você fez a prática. Essa primeira fase que você falou, né? Essa prática você fez aonde? Então... Calma aí, deixa eu dar uma... Eu ia fazer em Moçambique, mas foi bem na época do... Moçambique? Eu ia fazer em Moçambique. Mas foi bem na época que o coronavírus... Coronavírus. Ei, grande peleja. Grande peleja. Mas o valor arrecadado... Era para as passagens e tudo. Mas você já tinha contribuído? Já tinha enviado? Eu tinha os 3... O único valor que eu tinha enviado era os 3.300 da base. Sim.
que eu precisava pagar a base. Então, Sim. pagar a base o que era? Alimentação, Sim. hospedagem, daí na hospedagem vinha água, luz, Sim. coisa era, e a escola, né? O Sim. material. O restante estava guardado comigo. Aham. E daí veio a pandemia. Coronavírus. Coronavírus veio. Coronavírus nunca me ajudou. Oxe, ei. Coronavírus. Só que a gente viu muito abençoado. a mão de Deus nos livrando. Sim. Porque se a gente tivesse ido na época que era pra nós termos ido pra lá, Vocês iam ficar lá. nós não voltaríamos, nós Vocês iam ficaríamos ficar lá. Até hoje. Não, Não, porque já abriu necessariamente, a né? Já abriu a fronteira. já abriu né? a fronteira. Mas a gente ficaria um bom tempo lá. Meu Deus, cara. E, tipo, ia ser bem difícil. Aí você ficou e durante a pandemia você fez alguma missão? Não, durante a pandemia eu fiquei em casa. Ainda eu tive que voltar pra casa. Sim. Porque daí a base mandou nós pra casa. Então eu abri voltei pra casa, mas continuei fazendo. Como tava tudo fechado, igreja fechada e tal. Eu e meus amigos, a gente abriu. A gente fazia live todas as noites. Tipo, live. Na verdade, a gente abriu o Zoom. Aham. Nós fazíamos momentos com Deus todas as noites. Legal. Todas as noites a gente fazia durante um bom tempo. Até. Legal. E daí foi onde eu ia pro sertão. Tava tudo certo. Então eu ia voltar pra base. Pro Nordeste. Eu ia pro sertão e daí no fim. Me colocaram no grupo no WhatsApp. Matheus vai pra Ribeirinhos. Lá pro norte. Mas era o valor que você já tinha investido no passado, daí o pessoal decidiu, agora... Isso, né? Daí. Só que Entendi. não, o valor da prática tava comigo. Entendi, Eu saí da base em finalzinho de abril pra comecinho de maio. entendi. Eu só retornei pra base em outubro. Muito tempo depois. Muito né? tempo depois. Todo esse valor que eu tinha arrecadado, eu me sustentei durante esse tempo. Entendi, E ainda estava guardando para poder ir sim. para Ribeirinhos. Então eu fui. Uhum. Não era para ir para lá, mas eu fui. Foram 2 meses assim. Peleja. Peleja. O que passa um missionário aí em campo? Conta um pouco de experiência pra gente. É que não vai aparecer foto, senão eu mostrava foto. Eu tomava água de rio, porque não tinha água encanada. E a gente pegava a água do rio, botava numa caixa de... Sim. Caixa d'água Sim. mesmo. Só que assim, uma caixa d'água que não era limpa há séculos. Então você depois eu mostro a foto. Tipo, tem Era mais confiável beber do rio do rio do de- que ali. Porque tinha perereca. Você tomava banho assim, ó, caía Meu perereca na Deus. tua cabeça. E essa mesma água do rio era a água que a gente tomava banho, lavava roupa, fazia comida, tudo. Aí era você e mais quantas pessoas? Nós estávamos em 6. Era tudo jovens ou tinha pessoas Não, que eram tinha- casadas, assim? Não, tinha uma que era mais jovem, que tinha 18 anos na época. Eu tava com Aham. 21 já, 22, 21. Certo. Ela... Não, 21 não, porque eu tô... não, 22, quase 23. Ela Aham. tinha 18 e o mais velho tinha 56 anos. Nessa faixa etária, nossas idades. E assim, Contribuíram muito em conhecimento, acredito. muito. Assim, literalmente, foi um dando suporte pro outro. Porque a gente foi pra lá. Lá é totalmente diferente daqui. Ribeirinho fica onde? Na verdade, Ribeirinhos a gente chama porque eles vivem na região ribeirinha, perto do rio. Aham. Mas eu fui pra Benjamin Constante, Atalaia do Norte, Peru, Tabatinga e comunidades peruanas indígenas. Lá, Aí é divisa uma- com Peru e Colômbia. aí é uma comunidade. rota. É uma rota. Na verdade, a gente foi pra uma cidade. Sim. Chegou lá, a gente foi conversando e fomos entrando. Isso não tá programado? Não. Deu na cabeça de vocês? A gente tava indo pra Tabatinga, pra uma cidade. Sim. A gente ia ficar 2 meses nessa cidade. Mas daí a gente conseguiu, porque nosso objetivo é pras comunidades. Só que a gente não conseguiu comunidade brasileira, a gente foi pra comunidade indígena peruana. Só que só 2 falavam espanhol. Eu falava mais ou menos e a outra moça. E a gente foi. Imagina o perrengue. E a gente falava em espanhol, eles traduziam pra língua deles. Sim. Eles respondiam e ainda bem que tinha um rapaz pra traduzir. Meu Deus. E assim, foi um perrengue, porque, principalmente no Peru. Ficou Muito. quanto tempo no Peru, vocês? 2 Ficaram semanas. quanto tempo? 2 semanas. É bastante tempo. Bastante tempo. Gente, eu sou muito magro. Eu não tenho estrutura pra carregar peso. De verdade. E lá são palafitas. Sim, Então você anda, tipo, e é uma tábua sim. que é male pregada num negócio de 4 metros de altura, 3 metros de altura. Aham. E teve... Eu digo que essa missionária, ela foi pra testar realmente pra ver se eu ia realmente acreditar no que Deus tinha pra mim. Porque ela me fez carregar 9 sacos de 50 quilos naquelas palafitas de 500 metros, ida e volta pro barco de comida de ração de galinha. Se fosse ração de comida pra gente, mas como pra galinha, cara, porque, olha, Deus. Mas essa ração ia pra onde? Ia pras galinhas?
do Brasil pra... Não, eu sei. Mas vocês vendiam essa ração? Não, era pras galinhas dela. Ajudar? Ajudar ela... E nós tínhamos 3 homens. Nós éramos Sim. em 3 homens. E ela só pediu pra eu. Mas comia a galinha depois, pelo menos? Uma galinha só que a gente comeu. Aí lá, a gente comeu... o que eu mais comi foi frango lá. Galinha mesmo, que, tipo, só que no caso a gente comprava Sim, no mercado. no lá. mercado. Que a gente não... Porque essas galinhas ela vendia pro sustento dela. Entendi. Mas foi carregar esses 9 sacos e mais 15 sacos de 30 quilos. Eu chorava. Porque eu não tinha estrutura pra isso. Fazia sempre isso? Hã? Não, foi uma única vez que eu fiz isso. Porque aquele dia eu chorei. Mas chorei. Tipo, só que Deus falou comigo, Deus ia tratar... Antes de eu ir pro Peru, Deus falou comigo que ele ia me tratar na raiz algumas coisas. Aham. E daí, na hora que eu tava carregando esses sacos, eu lembrava do meu avô, Aham. por parte de pai. Aham. Porque meu avô veio da roça. E na roça tem todos esses... Sim. E daí Deus me fez entender por que meu pai era daquele jeito comigo quando eu era criança. Então foi tudo um trabalhar de Deus, Sim. sofrido pra mim, Sim. em questão de missão. Lá a gente passou fome em missão. Porque eles falam que no Peru não tem horário. Uhum. Era 4 horas num sol de racha. Tipo, a gente acha que Paranaguá é calor. Aham. Mas lá, Quente. ei, misericórdia. E assim, era 4 horas da tarde, não tinha tomaram café da manhã, não tinha almoçado, porque ela falava, no Peru você tem que trabalhar. Meu, e assim, a gente trabalhava com as crianças, era tudo pintado, tudo assim, naquele sol, trabalhando com as crianças. E depois, tipo, nesse mesmo dia, eu trabalhei com as crianças, fui pro Brasil pra fazer essas compras com ela, voltei carregando todos esses sacos, e à tarde eu tive que pregar pros anciões. E daí, quando eu fui pregar pros anciões, eu só conseguia chorar. Porque daí eu lembrei do meu avô. E daí foi onde eu compartilhei com eles. Sim. Mas o cansaço era muito grande. Você ficou 2 semanas lá em missão, 2 semanas. mas... Eu emagreci 5 quilos. 5 Não, eu fiquei quilos. 2 meses, mas 2 semanas no Peru. 2 semanas no Peru. Eu emagreci 5 quilos no Peru. Meu Deus, cara. Acredito que um missionário em campo, ele sofre muito, né? Muito. E no Peru você... Sofri mesmo. Tudo, a gente chorava. A gente foi atacar. O nosso sofrimento maior no Peru foi psicologicamente. Sim. E daí é aí que. Até uma das coisas que eu tenho falado com minha mãe essa semana. Que eu quero abordar muito mais esses assuntos também nas minhas redes sociais. Sim. Porque a gente só vê os missionários, tá indo viajar. Sim. Porque uma frase que eu escuto muito é: eu queria ter a vida perfeita que você tem, que é só viajar. Ai, que bom se fosse. Mas ninguém sabe, ó, Filmar os perrengues. os né? perrengues. Porque a gente não conta, porque, tipo, vou ficar. Sim. Só que daí Deus tem falado pra trazer a realidade. Pra mostrar os perrengues que é. Que não é fácil. É muitos. É muitos. Como eu falei, por conta da minha história, por um dia eu chegar na igreja, lá em Tabatinga, lá no norte. Eu chegar na igreja, eu não poder subir no altar por conta do meu jeito. Sim. E eu que ia pregar. Aí você tava em missão já. Eu já tava em missão. E eu ia pregar. Você tava escalado pra pregar Tava nesse escolhendo dia. pregar. E quando o meu líder soube disso, a gente ficou quieto. Eu falei, não, gente, vamos orar. Deus Sim. sabe de todas as coisas, vamos orar. E daí chamaram outro rapaz pra pregar, mas daí foi fiasco. Meu. Infelizmente, assim, tipo... E daí o pastor veio, desceu e perguntou, o rapaz que ia pregar tá... Daí eu falei, tô pronto. E eu fui. Aí Deus agiu. Daí Deus agiu. É Mas, porque assim, o negócio era contigo mesmo, né? Mas eu vi assim, porque lá é muito preconceito, tudo. Qual cidade? Na verdade, toda a região ribeirinha é preconceituosa. Se você for... comunidades indígenas. Sim. Infelizmente, Sim. nós passamos por isso lá. Uma situação lá em missão que te marcou lá? Te marcou? Teve que te muitas, tocou, na verdade, que uma me pessoa tocou. assim que te faz lembrar até hoje? É a Dona Clara. Eu trabalhei no lixão lá. No lá, Peru? Lá não, Tabatinga, no Brasil mesmo. Tabatinga. Porque, na verdade, Tabatinga é divisa com Peru e Colômbia. Tipo, de barco, eu chego no Peru e 5 minutos eu tô na Colômbia. Sim. E a Dona Clara trabalhava no lixão. Ela tinha 99 anos. E ela tinha mais, ela tinha mais vigor que eu. Tipo, 99 anos. Meu pai. Ela foi uma superação, assim, pra nós. A alegria dela. A gente chegar no lixão e ela estar alegre, assim. Uhum. Ela é uma pessoa que, assim... Te marcou. Marcou muito. 99 anos, 99 Matheus. 99 anos. Da onde que tirava a força essa mulher? Isso que a gente queria saber. Porque nós tava tudo lá, ó, morrendo. E ela com 99 anos, ela contava a história de vida dela. Aham.
E Mas assim, esse povo que você... teve alguém que, né, claro, a mensagem foi pregada, né? A Uhum. palavra do Senhor foi ministrada ali, teve conversão. nesse dia, eu vou. Na verdade, é que tem muitas coisas que me marcam em missão. Uhum, Mas nesse dia que eu tava falando que eu carreguei o peso, uhum. que eu preguei pros anciões, um senhorzinho chegou sendo carregado lá no local. Ele tava sendo carregado, tipo, a perna dele, assim, dava 2 de mim. Sim. E no final eu coloquei os missionários assim e falei, vamos fazer umas orações específicas. Não vou orar geral, quero fazer oração específica. Então, cada um de vocês vai chegar até nós e falar, fulano, eu quero oração pra isso. Uhum. E como esse senhor não conseguia vir, então eu fui até ele. E quando eu fui até ele, ele falou, quero que eu ore pela minha perna. Uhum. E eu falei, Deus, eu vou orar por cura, mas eu não Sim. posso fazer nada? Eu só botei a mão na perna. Que de vez em orar, comecei a chorar. E eu falava, Senhor, eu não posso fazer nada. Só o Senhor. E a perna dele, assim, pra mim, é Deus. Literalmente Deus. A perna dele desinchou e ele saiu de lá andando. Meu Deus. Pra mim, aquilo foi nesse dia. Porque pelo processo todo que eu tinha passado, pela situação toda que eu tinha passado, Uhum. de carregar peso, de fome, de tudo, assim, foi um alívio da parte do Senhor. Pô, imagine você... pra gente mesmo, né? Que trabalha o dia inteiro, né? E muitas vezes tem que sair, ministrar no lugar, às vezes é muito cansativo, né? E Deus te usar é muito... é maravilhoso. E pra né? mim, ser usado tipo, através da cura, na minha cabeça nunca. Sim. Não que tem que ter um padrão, não é disso. Mas era algo que tava longe Sim. que isso ia acontecer através da minha vida. E o marido da Dona Clara foi a primeira pessoa que eu orei e que voltou a ouvir. Ele era surdo? Ele era surdo. Eu tava conversando com um rapaz lá no lixão, que eles chamam de shopping lá, né? Pra não dizer lixão, eles chamam de shopping. Então, no shopping, eu tava conversando com esse rapaz no shopping. Mas é zoeiro, né? Não, é porque eles não querem falar que é lixão, né? Então eles falam, Aham. trabalho no shopping, daí todo mundo já sabe que é o lixão. Mas só Ah, pra dizer lixão, entendeu? justo. E daí, eu tava conversando com esse rapaz, e o meu líder tava conversando com esse senhor. Uhum. Hipólito é o nome dele. E daí a Dona Clara, tipo, ele ia começar a conversar, e a Dona Clara, não, tem que gritar. Porque você gritando, ele vai vir bem pouquinho. Daí o Ju, que era meu líder, já me puxou e falou, Matheus, você vai orar por ele? Porque de manhã eu recebi a mensagem de um dos meus líderes da igreja na época. Falou assim, Matheus, eu tava orando por vocês e Deus falou pra vocês orarem por cura com ousadia. E eu compartilhei na nossa intercessão de manhã sobre isso. Gente, vamos orar por cura com ousadia, né? E daí o Ju me puxou e falou, Matheus, ora. Botei a mão no ouvido e voltei a chorar, né? Porque eu falava, Senhor, por mim eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Quem sou eu? E daí eu comecei a orar. E terminei de orar, eu abracei, mas eu saí, não quis nem saber o resultado. Só saí. Daqui a pouco ele começou a conversar normal com uma outra mulher, que também fazia parte da missão. E daí a gente entrou na Kombi. E daí ela falou, gente, vocês viram que o seu Hipólito voltou a ouvir? Meu Deus, daí eu despenquei a chorar. Daí eu chorei. Isso é maravilhoso. Sempre, não tem explicação. É Deus. Uau. Porque... eu juro que não vou chorar, mas... porque... ver o que Deus... Eu fico olhando pra Deus, quem eu era, Sim. e eu permiti ser transformado, e o que Deus tem feito através da minha vida. Uhum. E isso pra mim, sim, foi... Você olhar pro passado e ver aquilo que o Senhor fez, né? O nosso líder Johnny, no primeiro podcast, ele tá até aqui no bastidor, gente. Ele tava em Curitiba fazendo seus negócios, né? Mas ele contou um pouco sobre a história dele e sobre os livramentos, né? Você vai assistir, né? Você que não assistiu ainda, né? Você vai ter a oportunidade de falar um pouco. Mas ele contou os testemunhos dele de vida, né? E ele fala, né? Por quê, né? Por que eu tô aqui? Ele fala, né? Pô, eu poderia ter morrido na barriga da minha mãe. E é isso que aconteceu contigo, né? Se fosse anos atrás, você era pra estar morto, porque você tinha tirado a tua vida, né, lá em São Paulo. Em São Paulo e aqui. Na verdade, muito antes, porque eu tive problemas de meningite, tive Guillain-Barré, tive crises convulsivas. Meu pai de dentro do tipo, parar o ônibus da aviação Rossio e... Desce o eu Matheus, não sei se a Karine vai lembrar dessas partes. Eu fazia técnica de enfermagem e eu parava no hospital.
Eu passava mal, eu apagava. É Deus? E ainda eu fui. Nessas horas que eu fico meio que com raiva de mim, porque daí eu fui pro mundo, fiz tudo o que eu fiz, mas eu não lembrei do que Deus tinha feito na minha vida. Falei, misericórdia de Deus. É só o Senhor, né? Mateus, alguma inspiração? Alguém te inspirou? Ah, virei missionário, o chamado, mas alguma pessoa te inspira hoje? Você tem algum modelo? Claro que Cristo não inspira a todos, mas alguma pessoa assim que te inspirou de certa forma? Pra ser bem sincero, não. É. A única coisa que eu sempre foi ministério de Paulo. Paulo, a Bíblia, sempre foi minha inspiração. Até pra relacionamento, porque eu falava, meu ministério é Paulo. Eu vou sofrer, eu vou ficar solteiro. Hoje eu vou casar em nome de Jesus. Mas, tipo, Paulo sempre foi. Claro que daí, depois que eu entrei em missão, e daí eu me aprofundei mais e conheci o trabalho do pastor Américo e da missionária Silvia. Mas, assim, que pra ir pra missão eu não tive uma inspiração. Pastor Américo. Pastor Américo. Hoje está lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Grande Pastor Américo, se o senhor estiver ouvindo a gente aí, acredito que não seja impossível. Mas se o senhor estiver ouvindo a gente aí, um grande abraço pro senhor, Adriano Pimenta, Jéssica. Não é Jéssica. Silvia, Letícia. Silvia, Letícia. E Américo Júnior. Show. E uma coisa que eu soube ano passado foi que porque na Assembleia sempre tem aquelas manhãs missionárias, né? Uhum. Algumas das manhãs missionárias, quando meu pai não tinha o que ofertar, ele me levava como oferta missionária. Meu. E literalmente, hoje eu sou um missionário. E jogava você lá naquele pano. Na sal, vai, joga, vai. Não, mas ele me levava lá na frente e orava. E ele falava, senhor, eu não tenho como contribuir financeiramente, mas eu entrego meu filho pra obra missionária. Aí você era criança nessa Eu era criança nessa época. E hoje eu literalmente sou missionário. Tem alguma missão em mente? Alguma missão que tá na tua agenda, programado? Eu volto pra Ribeirinhos em janeiro, né? Certo. De 2023, mas eu volto casado agora. Aí você vai voltar com tua esposa, Volto assim? com a esposa. Ela também é missionária? Não. Meu. Ela tá fazendo faculdade de fisioterapia, mas ela é socorrista. Olha. E foi uma das coisas que a gente colocou. Pode falar. Não. Foi uma das coisas que a gente colocou antes de começar um relacionamento. Foi tudo que eu coloquei. Coloquei a minha história inteira pra ela, detalhada. E eu contei quem é o Mateus hoje, em missão. O que Deus tem pra mim e tudo, né? E eu sei que pra ela não ser missionária, ela tem um preço a pagar. Sim. E ela tá disposta. E eu tô pra ajudar. Entender, né? Sim. A pessoa tem que ter um entendimento não só antes do relacionamento. É muito fácil a pessoa chegar, né? Pô, olha pro Mateus, menino de boa aparência, né? Fala bem, né? Se comunica bem. A pessoa fala, não, tudo bem, Mateus. Pô, ótimo, tudo legal, né? O amor. Mas não vamos ver? Não. Não. Na primeira missão que o Mateus vai fazer, o quê? Missão? Isso pode aqui? deixar tua mala aí, não vai pra missão, não. Teu chamado não é missão, teu chamado é ficar aqui em casa, ó. Deus te chamou pra cuidar aqui de casa. E desde que começou a namorar, ela já me levou 2 vezes pro aeroporto. Imagina o coração dela, hein? E era. Aí você fica um tempo muito longe, né? Fico. Só essa vez que eu acabei ficando menos tempo, que eu fiquei só 2 meses, por conta da saúde. Mas Deus tem me levado pra Ribeirinhos, lá pra essas cidades. Eu fui em 2020, fui em 2021 e voltei em 2022. Tá focado. Tô focado lá. Porque, pra quem não sabe, ainda tem 40 comunidades indígenas que não tem um cristão. Então, o meu desejo é ser uma dessas pessoas que vá a essas comunidades indígenas. Porque... Como que a gente pode te ajudar, Mateus? Como que as pessoas podem te ajudar pra você chegar na missão, né? Claro que tem um custo, um investimento. Tudo tem custo, na verdade. O que eu tenho... Hoje você trabalha? Não. Vive de missão. Eu realmente vivo de missão. Literalmente, eu vivo de missão. Vivo do que Deus tem pra mim. É fácil? Não. Isso é loucura. Muito. Até hoje, tipo, eu tenho familiares que não... Nossa, Matheus, tipo, eu vou casar. Mas como que eu vou casar sendo que eu não tenho dinheiro? Deus. Pra você ter noção, isso já sai como testemunho. Os convites no meu casamento eu ganhei. Meu Deus. A pessoa que vai tocar no meu casamento eu ganhei.
O local que não tava dando certo, aprove o Senhor, tá dando tudo certo. Meu Deus. Como a gente vai pagar? Não sei. Mas Deus falou, sonha. E eu acredito no que ele tem. Uau. E assim, não é fácil falar. Sim. As pessoas falam, mas é fácil falar pra viver. Não é fácil falar. E não é fácil viver. Porque a palavra que Deus me chamou pra missão foi Jeremias 1, no capítulo 1, versículo 5 ao 10, o chamado de Jeremias. Porque muitas vezes, nesses 2 anos e 4 meses que eu tô em missão, eu falava, Senhor, mas eu sou muito jovem. Como eu vou pregar pra pastores? Como que eu vou pregar? Como que eu vou falar? Porque dentro da missão, eu fui pra área de aconselhamento. Então, eu sempre vou nas igrejas pra fazer a parte do aconselhamento cristão. E como que eu vou falar pras pessoas como? E eu falava, Senhor, eu sou muito jovem. Eu falava, mas não se diga que tu é jovem, porque quem fala através de ti sou eu. E daí vinha e pá. E me dava um soco assim. Então, eu vivo realmente daquilo que Deus tem pra mim. Do que Deus fala, eu vou fazer isso? Então eu vou fazer isso. Mas também faça por onde pra eu poder fazer isso. É a fidelidade, né, Sim. Matheus? Deus cuida Não é daquilo que fácil. é fiel, né? Não é fácil viver. As pessoas olham assim e falam. Uma vez eu coloquei a caixinha de perguntas no Instagram. E daí. Aqueles famosos haters, né? Eu nunca pensei que eu ia falar isso, que um dia eu sofri hater. Mas Haters e plantão fizeram aí. Instagram fake Aham. pra falar, você vive de Pix dos outros. Largou de ser comissário pra viver de Pix. Você fazia até adiante também? Tipo, esculacharam. Mas esculacharam assim. Só que eu sei que quem me chamou Sim. é fiel pra cumprir. Amém. Amém. Então, assim, e eu vivo da ajuda, realmente da ajuda dos outros. Do que os outros se sentem pelo que Deus tem falado. No coração. No coração. Pra você ter noção, eu tô passando por tratamento de saúde. Né? Sim. A minha passagem foi R$1.821 pra vir. Só pra vir. Você tava onde agora? Lá em Tabatinga. Nesses 3 anos eu só tô lá. Na verdade, nesse finalzinho do ano passado Sim. e nesse ano eu só tava lá. Foi R$1.821. E é dinheiro. E é dinheiro. Numa pandemia, né? Não, da vez que eu fui, eu paguei R$600 só pra ir. Barato. Agora pagar o dobro, mais do dobro pra voltar. Absurdo. Em uma semana. Tudo com a ajuda de pessoas. Tudo com de pessoas. Eu digo que isso é uma prova de fé, né? Que é admirável. Isso, né? Você viver de missão, né? Viver daquilo que o Senhor coloca na sua mesa, porque todo dia é um dia novo para você, eu acredito. Todo dia né? de novo. Como para nós, né? Eu que sou assalariado, né? Eu sei que todo início do mês meu dinheiro vai cair na conta. Você sabe né? que tem lá aquele dinheirinho. Sim, eu sou fichado, né? Eu sou empregado, eu sei que vai ter aquele dinheiro, né? Eu já Sim. conto, né? Mas imagine vocês, né? Que estão em missão. E a maior dificuldade de todo missionário é quando tem que ir pra casa. Porque quando tá em casa, as pessoas esquecem que ele continua sendo missionário mesmo estando em casa. Tipo, eu tô indo na casa não é nem na minha casa, na casa dos meus pais. Sim. Só que eu tô na casa dos meus pais, mas eu continuo fazendo as coisas. Eu continuo pregando, eu continuo em campo, eu continuo exercendo a minha vocação. Só que daí as pessoas esquecem. Sim. Ah, o Matheus não tá mais viajando. Não, o Matheus lá. tá na casa dos pais. O Matheus tá aqui. Tá descansando. Eles acham que eu tô descansando. Mas não tô. É incrível isso. E daí, a gente vive pela fé em missão em campo. Sim. Mas vive mais na fé quando você tá na tua cidade. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. É. Matheus, só em 2 anos e 4 meses, mas... Tinha dias que eu não tinha nem sabonete pra tomar banho. E eu ia orar. Tipo, Deus, o Senhor não me trouxe pra acontecer isso. E eu recebi um Pix exatamente com a legenda para o seu uso pessoal. Para a higiene pessoal. Eu precisava comprar esse óculos. Uhum. Eu recebi o dinheiro exato Meu Deus. pra comprar o óculos. É o cuidado de Deus, né? Cuidar de Deus. Claro que eu não vou dizer assim que Deus dá tudo que eu peço. Não. Sim. Ai, que bom se fosse. Tem vezes que ele dá uma segurada. Sim. Pra ver até onde vai a minha fé. E daí a gente permanece, né? Porque sim, é o cuidado de Deus, aquilo, né? eu permaneço na palavra que ele me deu. Sim. Jeremias, ele me chamou. Sim. Falou que ia ser fácil? Não. Não. Mas ele me chamou e eu permaneço naquilo.
E ele tem que cuidar de tudo, né? De tudo. Tudo. Você vai casar agora? Vou casar em outubro. É, logo, logo, né? Logo, logo. Eu casei em setembro. Eu casei dia 25 de setembro. Qual que é a data do teu casamento? Dia 1º de outubro. 1º de outubro, olha só. 1º de outubro. Coração como que tá? É, como você falou. Assim, sabe o que eu acho engraçado? Porque ao mesmo tempo que a gente confia. Gente, vou ser muito sério. Eu confio que Deus vai fazer. Sim, Mas tem a preocupação humana, sim, que é normal, que não tem como a gente evitar. sim. Mas eu continuo confiando. Porque a minha preocupação, vou ser muito sincero, não é nem a questão do casamento. Sim, É o depois. Porque daí eu não sou mais sozinho. sim. Como que eu vou sustentar minha mulher? Aí você é o cabeça, né? Exatamente, a responsabilidade aumenta. É como meu sogro diz, Mateus, agora esse fardo é teu. Toma! Então, como? O meu sogro disse-me assim, quando ele foi me abraçar, Mateus, isso é verdade, isso ele vai assistir e vai confirmar. Ele falou bem assim, Mateus, ele me abraçou, lá tem a foto, gente, depois a gente vai postar a foto, e a legenda vai assim, Mateus, até que eu cuidei, agora toma, é teu. Te vira. Não aceito devolução. Não, Mas e a responsabilidade aumenta. Nós somos jovens, Sim. né? Eu sou recém-casado, fez 6 meses agora. 6 meses, né? 6 meses que a gente se casou, é recente. Sim. Né? A gente já passou várias situações e a gente vê, né, o cuidado de Deus. Sim. Mesmo no período de casamento, a gente vê, né, aquilo que Deus faz pela gente. E eu admiro, eu repito novamente, eu admiro, né, a sua fé. Né? Isso é admirável, a sua fé. Então, a sua fé é admirável. Olha, mas é difícil. Tem vezes que eu acredito que nem eu tenho fé. Pode Não parecer. tem dias assim, pô, chutar o balde, Tem. casar o quê? Eu vou casar. Não, ei, eu acho que ele tava falando pro Gabi vindo. Essa semana, a gente só pensou, vamos casar no civil, que é mais barato, casa só no civil, que fechou. Tá tudo certo. Mas não, é um sonho. Sim. Muitas vezes, claro que existe o desejo do homem, né? Sim. Mas o da mulher, muitas vezes, está muito mais acima Sim, não, do homem. o dela né? tá muito mais do que... Mas a minha sogra falou bem assim, nossa, Matheus, você é alguém que tá bem participativo. Porque, gente, eu não sei se é porque eu tô tão maravilhado com o que Deus fez em toda a minha história, Aham. que eu tô tão ansioso em participar. Tipo, eu não quero só ver algumas coisinhas. Eu tenho visto tudo com ela. A única coisa que eu não vou ver é o vestido. Mas o resto, nós temos decidido juntos, nós temos ido atrás. Vamos comprar esse tecido, tem que ver isso. Tipo, Legal. porque realmente virou não só um sonho da Jennifer, Igual eu. mas é um sonho nosso. Igual eu, sabe, Matheus? Igual? Igual eu, Matheus. Igual eu, participativo, olha... Bastante. Nossa! Gosta assim, eu né? Gostava de participar, assim, carinho chegava, olha, amor. Eu falei, legal. Legal. Quantos? Isso. Eu olhava, tá dentro do orçamento. Então vai. Vai embora, tá Vai. tudo certo. Toca o barco. E o pior, não, eu já pego, já vou, amor, tem esse aqui, ó. Daí ela fala, tem esse aqui, ó. Daí a gente escolhe, não, vamos pegar esse aqui, que tem um pouquinho daqui, assim, vai. E assim vai embora. Mas é legal, né? Essa fase do casamento é gostoso, na verdade. Não, né? Depois a gente fica lembrando as histórias, né? Dos perrengues, né? Você porque lembra? tem perrengue? Você vai... Daqui um tempo você vai olhar pra trás e falar, meu, não acredito que deu certo, cara. Se eu contar, eu vou ter a oportunidade de contar um pouco sobre a minha história da Karine, né? É milagre também. É coisas assim que é inacreditáveis, né? Da onde que eu vim, né? Meus pais sem condições nenhuma, né? Meu pai, eu posso dizer assim que com toda a sua... com todo o seu esforço, né? A palavra Sim. mais exata a ser falada, com todo o seu esforço, né? De qualquer pai de família que sustenta. Eu tenho 6 irmãos, né? Então imagine, né? Todos já são maior de idade, mas meu pai nunca foi um homem que teve muito recurso financeiro, né? Então para mim era um pouco mais difícil, né? Para algumas pessoas são um pouco mais fáceis, né? Comprar uma casa, não, comprar um carro, não, tranquilo, comprar uma moto. Vão viajar? Então vamos viajar. Não, pra mim, é sempre aquilo. Pô, Vamos ver no orçamento. Não, orçamento, estudar, juntar dinheirinho com dinheirinho, né? Pô, não dá pra fazer, né? Hoje não. Agora vai. E assim a gente foi, né? A minha situação com a Jennifer é que só ela trabalha.
Eu não trabalho, eu sou Aham. missionário. Tipo, eu não trabalho com salário. Sim, Eu trabalho, mas não com salário. sim. E só meu pai trabalha. E meu pai não ganha muitas coisas. Meu pai é operador de máquina. Aham. E só o meu sogro trabalha. Então, tipo, a gente Sim. vai fazer o nosso casamento literalmente pela fé. Nosso casamento vai acontecer pela fé. E no dia lá eu vou acabar chorando, não só por ver ela, mas por ver que Sim. Deus cumpre Cumpriu. o que fala. Uau. Não que eu duvido que ele não cumpra o que ele fala, porque Deus já me provou, não precisa nem provar, mas já mostrou muitas vezes pra mim Sim, que ele cumpre o que ele fala. sim. Mas o meu casamento, assim, é a situação mais grandiosa Sim. Eu acho que é o ápice de que, fé. de fé que eu vou ter. Que eu tô tendo. Sim. Matheus, depois a gente vai passar, mas coloca teu Pix, passa teu Pix pro pessoal aí. Como você vai ter uma missão agora em 2023, né? Isso. 2023. Possivelmente em 2023 a gente vai te chamar novamente, né? Quando você voltar de missão aí para contar um pouquinho mais. Mas deixa o teu Pix aí informado que a gente vai colocar na nossa embaixo na descrição, caso alguém sentir no coração te ajudar, né, para fazer essa nova missão, fica à vontade aí. Bom, o meu Pix é o meu número de telefone, que é 41 99995 9747. Ali é onde, caso você também queira tirar alguma dúvida sobre informações, sobre missão, Sim. é tudo ali nesse Pix. Porque, na verdade, agora a minha ida Uhum. pra lá não é mais só um tempo. Aham. Eu tô indo pra morar. Nós estamos indo pra morar nas comunidades. Meu Deus, Matheus. Vai morar onde, Nós Matheus? vamos morar lá, nessa Itabatinga, mas para trabalhar com as comunidades indígenas e com as igrejas locais. Realmente agora. Eu já, agora em janeiro, Sim. eu fui para lá. Eu só voltei agora por conta, mas era para eu voltar em julho só, Sim. Aí só ia para ficar. organizar o casamento finalzinho aqui e já voltávamos lá Sim. para morar. Em janeiro nós estamos indo para morar. Nós vamos bagagem de tudo. E a mãe, como que fica o coração da mãe? A mãe sempre, a mãe Sempre, sofre, né? né? A mãe sempre sofre. Tabatinga fica em que região? É aqui, aqui Não, no Paraná. no né? Amazonas. Ah, é Amazonas. Lá em cima, divisa com Peru e Colômbia. Meu Deus. Daí eu fico em Tabatinga e Benjamin, Tabatinga e Benjamin. É como se fosse daqui para Alexandre aqui, sabe? Só que de Aham. barco daí. Entendi. E é loucura. É loucura. Lá é totalmente diferente. A cultura é diferente daqui. Aqui a gente anda de capacete. 2 na moto. Lá anda 4, 5 na moto sem capacete. Eu sei muito bem como que é. E aí lá. Eu fui a gente fez a nossa. Aprove ao Senhor, né? Com a sua misericórdia, né? O Senhor foi bom conosco. Nós fomos para Porto de Galinhas, né? Fazer a nossa lua de mel. E a sua lua de mel vai ser em Tabatinga e Amazonas. Olha só, gente. Não, meu Deus, vai ser aqui em Santa Catarina. Depois que eu vou pra, depois que eu vou pra lá. Eu queria ser um pouco mais chique, né? Super Amazonas chique. com os índios, né? Cultivando, ter um casamento lá na aldeia também, né? E até, você falou em Porto de Galinhas, eu fiquei em missão em Recife. Durante 3 meses lá. Foi pra Recife também. Foi pra Recife. Lá é lindo, né? Lá é lindo. Mas o pessoal lá, eu passei por algumas regiões, o pessoal lá sofre um pouco, né? Muito. Só sofre Lá um pouco. é muita questão. Aqui em Paranaguá a gente vê muitas pessoas, tipo, largadas nas ruas Sim. e tudo, mas lá, pelo menos onde eu tava, é muito mais largado, assim. E não por querem estar ali, Sim. mas é porque realmente não tem condições de. A falta muitas vezes de emprego, na Sim, verdade. muito. Lá a falta de emprego é crucial. Você vê Demais. muito nordestino vindo pra região sul do país Sim. pra procurar emprego. Né? Porque lá é bem. É escasso, né? Muito. Eles vivem muito do turismo lá. Né? E eu e a Karine, a gente teve uma situação que a gente foi a uma praia lá, né? Da região de Alagoas. E a gente tava retornando pra Porto de Galinhas. E dava umas 3 horas. Aí teve um moço que tava cuidando do nosso carro lá, né? Que era alugado o carro. E ele falou, tem como se dar uma carona pra gente? Pô, e o coração já veio na boca, né? Vou dizer não, né? Vai que me assalta aqui. Ou me assalta no caminho Sim. também, né? Eu falei, meu pai amado.
E como a gente é crente, né? Não, vamos aí, moço. Bora, vamos eu na fé. Vamos na fé, né? Eu já Vamos- imagino a Cá aqui, ó, segurando. Não, moço, vamos na fé, senta aí atrás. Aí a gente começou a escutar um pouco da história desse rapaz, né? E ele todo feliz, né? Que tinha comprado recentemente o guarda-roupa, tinha comprado a televisão dele, que ele acordava todos os dias 5 horas da manhã para chegar às 7 horas na praia. E muitas vezes o salário dele era R$10 no final do dia. Então imagine. E lá, as casas deles são assim. Só esse espaço aqui. Só que de madeira ou com telhas. Sim. Tipo, é só telha, não tem nem madeira, não é nem madeirado. Só Imagina telha, o calor, assim, o Matheus. calor. Imagina o calor. E Lá às vezes já é quente, de na verdade. ferro ainda, às vezes a telha, tipo, deixa muito mais quente. Não, a situação é crítica. realmente triste. Imagine você, missionário, né, ou nós, né, que somos cristãos, e pregar numa situação dessa, né? E imagine você, uma experiência que você passou lá, muitas vezes uma pessoa com fome, né, e você ir pregar o evangelho e você com fome também. Sim. Imagine. E sabe que lá em Ribeirinhos, lá no norte, os indígenas, eles são muito assim. Eles são bem... a situação da vida deles é muito mais precária. Aham, Eles deixam de comer aham. pra dar pra você. Meu pai. Eles são assim, a generosidade deles é Qual que é a comida típica dessa região? açaí ou verdadeiro, Aham. né? Que não é açaí que eles comem, Industrializado. que eles comem açaí Puro. puro ou com farinha. Tambaqui, que é um peixe deles lá, Sim. pirarucu, esses e umas frutas lá deles lá, mas não. Perdão. Açaí. Eu comecei a gostar dessa aí porque eu comi lá. Aham. Mas não, eu tive que botar açúcar, né? Uhum. Matheus, estão falando pra gente aqui, quando vocês conseguir... peraí, deixa eu ver, o pessoal tá mandando aqui no Instagram, só deixa eu entender o que o pessoal tá mandando pra mim aqui. Uhum. Peraí, deixa eu ler aqui. Ah, legal. Entendi. Tava meio confusa a pergunta aqui. Alguma tribo indígena que você alcançou, né? E quando você for pra missão, né? A gente deixou o teu Pix aqui. Quando você for pra missão, a gente pede pra você de carinho mesmo. De carinho, quando você chegar lá na primeira tribo, você manda uma fotinho. Manda uma fotinho que a gente vai estar anunciando aqui na Manda Godion. sim. Mas teve alguma tribo lá que 100%, 50% aceitaram a Cristo? Tem Ou é uma muito comunidade- difícil ainda? É que é muito difícil. É. Você chegar já e eles aceitarem. Eles aceitam. Exemplo, cheguei aqui, eu falo de Jesus, aceitou. Chega outra pessoa, falou de outra coisa, aceitou. Chega outra pessoa, falou, aceitou. Mas teve a comunidade Ticuna, que é uma comunidade indígena, tanto brasileira quanto peruana, que eu comecei a conversar com eles. No caso, eu tinha que falar em espanhol só que as crianças. Porque as crianças elas são muito mais abertas pra. Aham. E a gente começou a falar de Jesus. A gente ficou uma semana só falando com as crianças sobre Jesus. E daí a gente foi fazer um culto à noite. As crianças. A gente não precisou falar nada pros pais. A gente não precisou ir atrás. Uhum. As crianças foram e as famílias, assim. A gente via as crianças chorando com os pais, assim. Por eles terem ido e eles aceitaram Jesus. Mas hoje a gente não sabe muito como que eles estão, porque era uma comunidade peruana, né? Que Aham. é umas boas. Não mas teve não tem hoje não tem ninguém acompanhando essas tribos. Não. Aí agora vocês vão formar lá uma... Só que não é em equipe, né? Sim. A primeira vez que eu fui em equipe. A segunda vez que eu fui sozinho. A terceira vez que eu fui sozinho. E agora? Agora eu tô indo só com eu e a Jennifer. Eu e minha noiva. Minha futura esposa. Mas tem alguém por trás disso ou você tá indo... O senhor direcionou O senhor direcionou. e você tá E indo? eu tô indo. Uau. Porque a primeira vez que eu fui, nós estávamos em 6. E nós estávamos num tempo de intercessão, como Aham. equipe. E o senhor me deu, na hora, o senhor me deu uma visão. Aham. Onde tava os 5. Isso antes de eu ir pra lá. Aham. Antes de eu ir pra lá. Nós estávamos na base aqui em Curitiba. E nós estávamos orando sobre esse local. E o senhor me mostrava. Os 5 dentro do avião e eu do lado de fora. E mostrava o aeroporto. E quando a gente chegou no aeroporto, era exatamente o aeroporto da visão. E eu cheguei assim, eu compartilhei com o pessoal no dia, e quando eu cheguei no aeroporto assim, eu falei, gente, é esse aeroporto.
Só que na época eu entendi, Deus, não é esse momento Sim. pra eu ficar. Aham. Daí foi onde eu me especializei na área de aconselhamento, né? Sim. E daí eu voltei ano passado e voltei. Aí a tua noiva você conheceu recentemente, Conheci ano passado minha noiva, quando você retornou para quando eu Paranaguá. retornei em Paranaguá. Que loucura. E a minha história com ela... E como que é essa... você chegar para ela e contar isso que o Senhor colocou no seu coração? Então, porque na verdade o Senhor me colocou no meu coração antes de eu conhecer ela. Entendi. A minha história com a Jennifer foi que a Jennifer se apaixonou por mim através de um vídeo que eu fiz pra igreja dela. Olha. Ela falou pra Deus, se eu tiver a oportunidade de namorar com ele, eu quero. Eu fiquei, eita, Essa ei, eu me mulher, senti. Essa Gosta assim, mulher, ó. Tá, tem que ser assim, não aceite menos que isso. Ah, com carinho foi a mesma coisa. ela se apaixonou por você. Não, não foi não. Não, entendi. Foi diferente. E ela orou, falando pra Deus, tipo, ela se apaixonou por mim antes. E eu lembro que eu fui ministrar na igreja dela, e eu me apaixonei por ela porque... a gente não conversou naquele dia, Aham. mas eu me apaixonei por ela porque eu vi ela servindo a igreja. Meu. Porque uma das coisas que eu sempre falei pra Deus, Deus, que a pessoa que for caminhar comigo ame a ti mais do que a mim. E assim, daí eu via a Jennifer servindo o tempo todo, apagava a vela do negócio e ela já tava lá acendendo. E foi daí que a gente foi começar a conversar, final de agosto. Eu conversei com ela em julho. Do ano passado agora. Isso, agosto. de julho. Beleza, nunca mais falamos. Em agosto, finalzinho de agosto, eu fui conversar com ela. Dia 8 de setembro, eu pedi ela em namoro. Dia 1º de outubro, eu viajei. Aham. Dia 16 de dezembro, eu voltei e pedi ela em casamento dentro do aeroporto. Eu vi, tem vídeo, né? Tem vídeo no Eu Instagram, vi, dá uma olhadinha lá. O pessoal compartilha lá que Eu pedi- é desse jeito que faz um pedido de casamento. Eu pedi ela né? em casamento dentro do aeroporto e vamos casar dia 1º de outubro. Em um ano, namoro, noivado e casamento. E a gente começou a namorar com a data do casamento já marcada. E ela já sabia, Ela já sabia a minha história. Ela já sabia de tudo isso. 2023 vamos pro Uhum. Amazonas. Sempre. Ela sempre soube disso. Porque antes da gente começar a namorar, foi o que eu falei. Tudo que era barreira, eu coloquei, né? Ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Então tudo quanto é barreira, eu coloquei. Aham. Coloquei do meu passado, eu coloquei tudo. Aham. E eu falei, agora ela não vai aceitar mais namorar comigo, que é o meu chamado, que é o que eu... Quando eu falei tudo assim dela, eu sei, eu pedi pra Deus, você, e eu sabendo a tua história, então eu vou caminhar com você, não vou tirar você do teu propósito. Meu Eu falei, pai. é ela mesmo, eu quero agora. Vamos casar já. Glória! E foi. E desde então, daí, né, a minha mãe ficou naquela dúvida, meu, será que é ela mesma? Um dia ela foi lá em casa, e isso nós Aham. estávamos nem namorando, Aham. mas ela foi com os amigos lá em casa, minha mãe chamou ela na cozinha e começou a conversar. Aham. E ela assim, ó, minha mãe falava, tipo, respondia assim, não mal educada, não, Sim, tipo, sim. é isso que eu quero e ponto, acabou. Não tentar. Decidida, né? Decidida. Mas tem que estar decidida, né, Matheus? Claro. Porque não Ei, é mas olha sua mão aqui também, né, gente? Meu Deus. Não, mas ela tava decidida, tipo, ela já tava compreendendo o que Deus tinha pra mim. Sim, E como ela mesma falou, o meu chamado não é missionário, sim. mas eu sei que eu tenho um preço a pagar Sim. pra estar com o Mateus, então eu vou pagar. Uau. E não tem nenhuma cobertura. Vocês estão indo lá, vocês, Estão mas não tem nenhuma cobertura, eu digo assim, de uma congregação, um ministério cobrindo vocês com questões de... pelo menos- Financeiras. financeira. Ah, Matheus, vou te entregar uma cesta básica. Pelo menos R$1.000 lá por mês pra você, pelo menos ter o que comer o básico, né? Não. Eu tenho as bênçãos pastorais dos meus pastores. Todas as missões que eu fui, todas. Meu Deus. Eu nunca deixei de sentar, conversar e falar. Mas financeiramente não. Financeiramente sempre foi Deus. Sempre. E daí as pessoas que sentem, não, vou ajudar o Mateus. E vão lá e... Você vai em janeiro agora de 2023. Aham. Janeiro de 2023. É agora já, Matheus. Uhum, é agora, amigo. Daqui a 8 meses. E ele fala com uma... Gente, ele fala com uma naturalidade que dá vontade de chorar aqui. Vontade de chorar. Eu consegui a penúltima vez que eu fui, faltava 4 dias pra eu viajar, eu não tinha passagem. E a passagem tava 2.000 e pouco, eu não consegui, tipo, tinha aumentado um absurdo, e eu não conseguia. Daí teve um dia que tava eu na casa do meu amigo, e eu fui ver a passagem de madrugada. Tava R$600 a passagem, Aham. 600? É, R$600 a passagem. Aham. Daí eu fui comprar a passagem no meu cartão. Não passou. Meu. Passei o cartão da mãe, não passou. Do meu pai, não passou.
Liguei pra vovó, empresta o cartão? Empresto. Não passou. Aham. Eu falava, Deus, o que tu tem pra mim? Sim. O que tu tem? Tipo, a passagem tá barata, mas eu não tenho, não tá passando. Aham. Falei isso e recebi a mensagem, Mateus, eu e minha família vamos te dar a passagem pra Não ir. acredito. E daí, eu falei, É muito Deus. Mano. Deus. É muita Muito, fé. muito. Mas você pensa em criar alguma campanha, alguma coisa assim? Sei lá, para alguém te ajudar, pelo menos te manter em missão, porque a gente sabe, né, a realidade, né, de um missionário. Né? A gente vê muito como a igreja batista, a assembleia, são igrejas missionárias. Né? A gente vê essas pessoas que estão em missão e tem essa cobertura, né? Um domingo por mês na Assembleia tem um culto só de missão, é levantada uma oferta que é enviado para os missionários. A gente sabe que a oferta chega, né? E o Mateus? É que tem toda uma burocracia, né? Entendi. Eu já passei por essa... Já sentei Sim. com toda a liderança, Com as pessoas? responsáveis, mas não foi. Ah, sim. Devido a vários outros Sim, critérios. sim, Tal, sim, né? sim. Então, eu sempre vou eu vou debaixo das orações, Sim. né? Porque eu não posso sair por vontade própria, assim. Eu sempre vou debaixo das orações. Cobertura espiritual eu tenho, Sim. mas cobertura financeira eu não tenho. Mas eu creio, Mateus, que Deus vai levantar alguém para Amém. ajudar você. Você tem noção, olha, esse ano que Deus tem me abençoado, assim, que tem pessoas que têm me ajudado financeiramente todo mês. Sim. Mas até ano passado, que eu sabia que todo mês eu tinha, era R$50. Que todo mês eu sabia que eu tinha ali, ó. Que não ia faltar, era os R$50. Que uma missionária, que também é missionária, me ajudava todo mês. Me ajuda Meu todo mês Deus. ainda. Porque uma coisa que você vai ver com qualquer missionário é que missionário sempre ajuda missionário. Exemplo, se eu tenho dinheiro aqui agora e, vamos fazer um lanche? Bora. Você não tem dinheiro? Bora. Mas eu tenho, vamos. Vou ter que comer amanhã? Mas eu vou com você ali comer um lanche. Porque a gente sabe que se Deus prover, ele é Sim. Deus. Se Deus não prover, ele continua sendo Sim. Deus. Sim. Incrível. Então, esse ano Deus tem me abençoado. Sim. Só que aquele negócio que eu falei, né? Quando a gente tá em casa, Sim. as coisas sempre mudam. Sim. Tipo, Matheus tá em casa, não vai. Você Só que as pessoas esquecem que eu também tenho as minhas despesas. Sim, com Tipo, certeza. higiene, pessoal, as Sim. paradas todas assim. Então, E você falou agora, né? Você vai casar também, Sim. né? Tem suas despesas do seu casamento, né? Isso não que gere uma responsabilidade a mais, mas é um custo, né? É um Mas custo. gera, queira ou não gera. É um custo, Sim. né? É um custo que você... Agora que você tá em Paranaguá, né? Você tá fazendo a logística do teu casamento, né? E tá vendo a sua viagem também, que isso... Sim. Daí você vai ficar um período lá sem previsão de Sempre precisa de volta. Hoje em Paranaguá, o Mateus, o que o Mateus está desenvolvendo? Alguma atividade junto com algum grupo de missão? Tá ligado a algum grupo de missão? Ou tá... Grupo de missão, não tô ligado. A única coisa que eu estou ligado é na parte da Badepar, Sim, com o grupo de artes cênicas. sim, que é o Mad Art, Uma né? de arte, Uma Dart. uma da arte. Mas, Você sabe que fui eu que fiz a logo da Uma Dart? Sério? Fui eu que fiz. É que eu não sabia. Pessoal da Uma Olha. Dart, Uma Depar, grande abraço. Nas horas vagas eu também faço o logotipo da Golcast também, ó. Você que procura uma logo bonita como essa, procure aí a equipe da Godion, que eles vão estar encaminhando pro profissional da área. Quer comer uma bolachinha? Não, obrigado. De verdade, A não. equipe tá oferecendo aí, mas só pra colocar no... Fica aí de... Então, daí eu não tô participando. Porque, assim, na verdade, eu falei tanto que eu tô fazendo tratamento, mas ninguém sabe o que é, né? Aham. Eu tô fazendo tratamento no meu pulmão. Eu peguei Covid. Quando eu cheguei lá em missão, Aham. esse ano foi peleja. Que eu falei pra Deus, o que... Porque eu fui e já fiquei doente. Sim. Daí eu pensei, meu Deus, será que eu te ouvi errado, Deus? Será que não era pra eu ouvir agora e tal? Mas Deus Aham. falou, não, tá certo e tal. Peguei Covid e depois eu fiquei com bronquite. E daí eu fui diagnosticada com tuberculose. Hoje você tá com tuberculose. Sim. Só que não tô mais no tempo de
Eu já pude fazer a viagem porque eu não tô mais nesse tempo de transmissão nem nada, né? Sim. Mas eu tô fazendo tratamento da Senão eu tuberculose. já ia ficar aqui. Ó. Eu já ia ficar... Não, eu já não. Eu já não tô mais nessa... Eu já não tô mais Brincadeira, nessa... tá, gente? Não, mas é uma Sim, coisa é que uma tem coisa que... séria. Sim, é uma coisa séria. Já teve uma situação na empresa onde que eu trabalho lá, como segurança do trabalho e saúde ocupacional, né? Aham. E chegou um rapaz lá com sintomas de tuberculose. Aí foi diagnosticado e meio que a gente tava conversando com ele de boa ali, ele tossindo ali. Uhum. Aí o nosso coração já foi na Sim. boca, né? Meu pai amado. Só que isso faz tempo já, né? Não, então, e eu não sabia... as pessoas olhavam pra mim Aham. e não... Tipo, quando eu fui fazer os exames, o rapaz foi fazer o exame e falou: não, moço, vai dar negativo, porque Sim. olhando aparentemente, Sim, eu só fui por conta da tosse. sim. E daí, no fim, eu sei que acabou dando positivo, meu pulmão ficou todo lascado. Sim. E daí eu retornei Por causa da Covid. por causa da Covid. Você ficou malzão? Covid? Não. Então, é esse negócio, eu não fico... Pra você ter noção, até quando eu fui da tuberculose, eu comecei a ficar muito pior Aham, depois da medicação. entendi. Que daí, depois da medicação, que daí né, esqueci o nome que fala. É efeito colateral dos remédios e tal. Sim. Que eu tomo 4 comprimidos com 16 medicações. Então, assim, então eu fiquei pior. Mas por isso que eu voltei agora. Sim. E eu esqueci porque nós estamos falando disso. Por que eu entrei nessa parte? E é isso. Matheus, a gente falou um pouco sobre a tua história, né? Claro que a gente não vai conseguir falar Não, tudo, sim. né? A gente não vai conseguir falar tudo, mas eu fico muito feliz, sabe, de receber você aqui, a Godion, o Golcast, fica muito feliz em receber você contar um pouco sobre a sua história de fé, né? Porque para nós a sua história é edificante. Né? Porque você tomar um passo é como aquilo, né? Eu apagar esse estúdio aqui, todas as luzes desse estúdio, eu dar um passo em minha frente. É isso que você está fazendo com a tua esposa, com a sua noiva. Isso é admirável, né? E eu creio, e eu falo novamente, eu creio que Deus vai levantar pessoas, né? Que tem o desejo no coração mesmo de ser um semeador ali em missões, né? Eu e Karine, a gente gosta de missão. A gente vê as pessoas assim que fazem missão porque são pessoas corajosas, né? Não são pessoas que tô aqui sem fazer nada em casa, né? E vou pra missão. Não, quer saber? Vou pra missão, vou lá pro Amazonas. Não são pessoas assim, né? Deus escolheu você, Deus chamou você. Sim. E a gente vai estar orando por você. Sim. A gente vai colocar o seu nome em oração, o nome da sua noiva, a sua futura esposa em oração. E já me comprometo, né, Johnny? Eu e Johnny aqui, a gente vai levantar uma oração aqui sobre a vida de vocês. Aí, quando vocês forem lá, a gente vai continuar orando e a gente vai pedir aí ao Senhor que Deus levante pessoas para ajudar vocês aí nessa obra missionária. Amém. E eu fico muito feliz com isso. Obrigado de verdade. Que eu acho que foi lá no começo que a gente já falou sobre a oração. Sim, O quanto a oração ela tem os seus efeitos. sim. Então eu sou muito grato por isso. E seus pais apoiaram Ah, aí a missão? sempre. É, Tem no começo, claro, no começo tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades, mas tem dias que assim, tem aquela, mas filho, e o trabalho, tem Sim. preocupação humana. Mas graças a Deus. e os pais dela também? Graças a Deus tem. Que bom. Que bom. Eles quando compreendem. E Aí que você vê que Deus está no negócio Sim. realmente, né? Isso é bom. Você queria deixar alguma mensagem para alguém que tem essa chama, esse desejo de fazer missão ou contribuir em missão? eu acho que na verdade a palavra principal é acreditar no que Deus diz pra você. Uhum, Porque missão não é só eu que tô indo pra campo. uhum. Não é só eu que tô indo pra lá. Você pode fazer missão na tua escola, no teu trabalho. Antes de eu ir pra campo, eu era, como eu falei, eu era office boy e eu pegava post-it, eu escrevia versículos bíblicos e colocava dentro dos documentos pra entregar nas empresas. Quem ia receber, eu não sei. Sim. Mas acredite no que Deus tem pra você. Amém. Porque quando a gente acredita no que Deus tem, vai ter gente que vai se levantar contra, vai ter dificuldades, mas foi como eu falei, eu tenho acreditado no que Deus tem pra mim. Então, quando tem vontade de desistir, eu lembro lá da palavra que ele me trouxe, que foi Jeremias. Sim. Então, acredite no que Deus tem, porque quando a gente acredita no que Deus tem, não é o primeiro obstáculo, não é o segundo obstáculo que vai fazer a gente parar, mas a gente vai ter a certeza. Tem uma frase que eu amo que é: quem acredita no propósito
passa pelo processo. Uau. Então, eu acredito no propósito que Deus tem na minha vida. Eu vim dele, eu sou dele, eu pertenço a ele e eu vou voltar pra ele. Então, o processo no meio do caminho é só uma fichinha que eu preciso passar pra chegar na eternidade. Então, acredita no que Deus tem pra você. Porque Uau. quem acredita no propósito passa pelo processo. Uau. Matheus, agradeço essa oportunidade de estar aqui falando com você. Eu que agradeço de verdade. O desejo do nosso coração é que você seja próspero nesse tempo, que o Amém. Senhor sopre o seu nome Amém. na nação, que o Senhor te dê ousadia, graça, autoridade, para que você faça aquilo que realmente Ele colocou em suas mãos. Amém. Tá? Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui junto com você e acredito que muitas vezes ainda, quando você retornar para nossa terrinha aqui, fazer uma visita pra gente, a gente vai sempre estar dando oportunidade para Com você certeza aqui. eu passarei por aqui. Eu sou grato pelo convite, de verdade. Obrigado a todo mundo. Que Deus abençoe vocês, que o projeto possa realmente alcançar muitas vidas. Amém. Porque é lindo ver o passo também de fé que vocês estão Sim. dando. E vocês sabem que tudo que a gente faz pra Deus nunca volta vazio. Toda palavra que é lançada nunca volta vazia, ela Sim. sempre volta com algo. E esse projeto, seja nas lives, testemunhos, o podcast, sempre vai ter... alguém vai ser tocado através do encorajamento de vocês, através do sim de vocês. Então, que Amém. Deus abençoe poderosamente, muito, muito mesmo. E Amém. obrigado pelo convite. Amém, mano. Amém. Obrigado, tá? Deus abençoe. Gente, estamos encerrando mais um Golcast. Obrigado, né, por até aqui, né, você estar acompanhando a história do Matheus, do grande Matheus. E reitero, você que queira, né, cooperar com essa obra missionária, cooperar com o Matheus, né, o Pix do Matheus vai ficar logo abaixo. Né, ajude, contribua com o Matheus. Né, ele falou muita coisa, né, sobre a missão, o que ele passou em missão e aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e creio que você vai ser tocado. Então, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor toque no seu coração também, e até o próximo Golcast, e que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, e não se esqueça, Deus está on.